No meio campo, Baraca, capitão do time, tem a 5. Ricardinho 7, Denner 8 e Rafael Longini com a camisa de número 10. Na frente, Bruno Mendes 9 e Kaique com a camisa de número 11. Já pode começar a rezar, torcedor bugrino. Repetindo o Bugre: Bruno Brígido, Kevin, Felipe Maia, Edson Silva e Pará. Baraca, Ricardinho, Denner e Rafael Longini. Bruno Mendes e Kaique no banco ao lado do técnico Humberto Louser. Rodolfo, Marcílio, Everton, Alemão, William, Guilherme, Bruno Nazário, Poveda e Eric. Rádio Futebol Interior, a melhor cobertura do futebol brasileiro. O Avaí, goleiro Aranha, 23. O time aí jogando no sistema aí 3-5-2. Os 3 zagueiros, Betão 3, Alemão 4, Ayrton 80. Guga na ala direita 98. Capa na ala esquerda 66. No meio campo, Judson 93. André Moritis com a 30. Renato 19. E na frente, Rômulo 9 e Beltrán com a camisa de número 25. Repetindo o Avaí: Aranha, Alemão, Betão e Ayrton. Guga, Judson, André, Monitis, Renato e Capa, Rômulo e Beltrán. No banco, Rubinho, Gustavo, João Paulo, Luan, Pedro Castro, Carlos Alberto, Luanzinho, Martinúcio, Marquinhos e Getúlio. Mas a hora é presente, o time vem quente, encontro. Rádio Futebol Interior, a melhor cobertura do futebol brasileiro. Ah, pois não, o trio de arbitragem vem do Espírito Santo. Assistente número 2, Wanderson Antônio Zanotti. Assistente número 1, Fabiano da Silva Ramires. E o árbitro do jogo, o dono do apito, quem é ele? Ah, pois não! Anote aí na sua papeleta: Homem Taturana, Diógenes Padovani de Andrade. Rádio Futebol Interior, a melhor cobertura do futebol brasileiro. 9 da noite, 27 minutos, a bola vai rolar já já, jogo marcado para as 9h30 da noite, na Rádio Futebol Interior. Tem Guarani, Avaí, Guarani, sequência, 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Para Autopeças Corujão, no Padre Anchieta, para City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil. Para Prone Alimentos, feito com carinho, acesse pronealimentos.com.br. Restaurante Pizza do Dadá, Padre Manuel Bernardes, 1085, 200 metros da Lagoa do Taquaral, Campinas, 3242-3125. E Dedé Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. Diz que Dedé Autopeças, 3844-9283. A bola vai rolar, 12ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Avaí, Guarani e Avaí. E na Rádio F, para transmitir o jogo, a melhor transmissão por conta do narrador Antônio Wilson. Tô legal, tô no timaço 10 do Rádio de Campinas. Essa é a equipe nota 10 do Rádio de Campinas. Você vai conferir as emoções do Campeonato Brasileiro Série B, 12ª rodada, Estádio da Ressacada em Santa Catarina. Avaí e Guarani vão correr atrás da bola e você vai conferir junto com a gente todas as emoções desta grande jornada esportiva do futebol brasileiro, o campeonato da Série B. Aliás, sempre lembrando que o campeonato brasileiro da Série B não para durante a Copa do Mundo, por isso nós temos durante o mês de junho, início do mês de julho, depois do mês do dia 15 de julho, enfim, nós estamos rasgando o mês de junho, iniciando o mês de julho, logo daqui a pouquinho, e nós teremos a sequência todinha do Campeonato Brasileiro da Série B e você vai acompanhar conosco aqui. Antônio Wilson. Pois não, Melo? Ah, pois não, ouvindo aqui o técnico Geninho. Fala aí, Geninho. Característica parecida com o Rodrigo, um jogador mais de pivô, um jogador de presença na área, pra gente não quebrar muito aquilo que o time vinha. Em relação ao Maurício é um jogador que joga um pouquinho mais agressivo, tem menos marcação, mas um jogador que tem uma enfiada de passe muito boa, chega de trás batendo.
O Matheus ainda não tem condição. Eu optei por, num jogo em casa, dar uma chance ao Maurício. Vem batalhando por isso aí, vamos ver como ele se porta. Tá ok, obrigado. Ah, pois é, um técnico geninho, hein? Com o olho vermelho. Será que ele tomou uma antes do jogo? Lá na concentração. Meu Deus do céu. Vamos ouvir. Estou brincando, viu, Antônio Wilson? Não precisa ficar olhando assustado em minha direção. Vamos ouvir também o técnico Humberto Louser, né, que vai falar aqui no microfone da Rádio FI. A grandeza do Guarani, a gente não pode vir somente aqui para se defender em busca somente de um jogo reativo, somente por uma bola. Trabalhamos, a nossa estratégia é jogar no bloco médio e em alguns momentos subir a nossa linha para dificultar essa saída, essa construção deles, que é muito forte, mas esperamos encaixar nosso sistema de jogo, neutralizar as ações ofensivas dele, principalmente pelos lados do campo, que eles são muito fortes, tanto com o Guga como com o Capa, mas eu tenho certeza que faremos um grande jogo e saímos aqui com o nosso objetivo alcançado. Tá certo, muito obrigado. Pois não, técnico Humberto Louser, né, falando aí que o Guarani vai intensificar aí o bloco médio. Já, né, o nosso comentarista, o Claudinei Cossi, vai tentar decifrar, né, essa postura, né, essa tática dita aí pelo técnico Bugrino. Me ajuda aí, produção. A bola vai rolar. Olha o árbitro em carequinha. E conferiu que está na ressacada. Com certeza a careca dele está geladérrima. Meu Deus do céu. E para comandar 90 minutos de pura emoção aqui na Rádio FI, ele que veio de longe, Antônio Wilson, o homem Taturana. Vai começar o jogo na ressacada em Santa Catarina. Saída de bola para a equipe do Guarani. Vem todo de verde, calções, meiões, camisas na cor verde. A equipe de Santa Catarina, azul e branco. Apita o árbitro. Bola rolando na ressacada em Santa Catarina. Antônio Wilson. Tô legal, tô no Timaço 10 do Rádio de Campinas. Rádio Futebol Interior. Esta é a equipe nota 10 do Rádio de Campinas, equipe do futebol interior, levando até você as emoções do futebol do Campeonato Brasileiro da Série B. Tem Guarani e Avaí para você conferir aqui na Rádio FI. Bola tocada já no começo do jogo para a linha de lado, é arremesso lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Já foi para a bola ali o lateral canhoto da equipe do Guarani parar. Ele bateu, jogou ali à frente, a bola tocada no comando de ataque para Bruno Mendes. Chega a zaga da equipe do Avaí, a sobra de bola vai ficando ali com camisa 4, que é o alemão. Ele dominou de costas ali para a marcação do jogador do Bugre. A arbitragem marca a primeira falta no jogo, favorecendo a equipe de Santa Catarina para fazer a cobrança. São os primeiros movimentos de partida no estádio da ressacada. Guarani, Avaí, Avaí, Guarani. É a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Bola alçada ali no campo de ataque com a equipe catarinense. A bola foi desviada para a linha de lado. É arremesso lateral para o time do Avaí fazer a cobrança. Vai para a bola ali o jogador Ayrton. Autorizado. Ele foi para a cobrança, vem jogando ali o jogador que é o Guga, ele tocou à frente e se antecipa na zaga a equipe alviverde do Guarani. Bola tocada com Edson Santos, ele bateu na frente, jogou pelo alto, na direção do Bruno Mendes, antecipação ali do alemão, de cabeça ele faz o corte, a bola vai sobrando ali à frente com a equipe catarinense. A arbitragem pegou mais uma falta ali à frente do círculo central do gramado, falta para a equipe do Avaí fazer a cobrança. Vai fazer a cobrança da falta a equipe catarinense. Comecinho de jogo, antes dos 2 minutos do primeiro tempo, já 2 faltas para a equipe de Santa Catarina fazer a cobrança. Bola tocada aqui pela direita, alemão saiu da marcação, fez o toque à frente, a bola desviada na direção do Guga se perdeu para a linha de lado. É arremesso lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Vem fazer a cobrança ali o lateral canhoto Pará. Ele faz o toque, recebeu de volta, tentou fazer a devolução. A equipe do Guarani tenta sair lá atrás, a bola pelo alto, alemão fez o desvio de cabeça. A bola vai sobrando ali no meio com o Ricardinho, tocou com ali o Bruno Mendes, fez a enfiada de bola tentando buscar a jogada com o Kaique, a bola passou por ele. Vai ficar lá no sistema defensivo lado esquerdo com a equipe do Avaí. Bola esticada, forte, comprida. Vai chegar por ali o Felipe Maia para proteger, essa bola vai se perdendo para a linha de fundo em tiro de meta para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Antônio Wilson. A informação de Zay Melo. É apenas para registrar, né, que os jogadores do Guarani entraram em campo, né, de mãos dadas, né, no estádio da ressacada. Será que alguma homenagem ao tetra da seleção brasileira, né? Aquela seleção ficou marcada, né, em 1994, né? Romário, Bebeto e companhia, os jogadores entravam em campo de mãos dadas, né? De repente, né, os jogadores do Guarani estão querendo
homenagear aquela seleção. Olha o time do Avaí, bola tocada aqui pela direita, desviada de cabeça, vai chegar pro cruzamento, fechadinho ali na boca do gol. Edson Silva foi pra bola, desviou de cabeça, o Bruno Brígido foi ali pra poder complementar o lance, jogou essa bola pra linha de fundo, será escanteio pra equipe do Avaí fazer a cobrança aqui pela direita, o primeiro no jogo, Melo. É o último toque do zagueiro do Guarani, né? Tinha ali o Edson Silva e também o Kevin, né? E essa bola entraria. Goleiro Bruno Brígido, esperto, deu um tapa nela, linha de fundo, é escanteio já batido pelo lado direito. Guga na cobrança, na primeira trave, afasta de cabeça o jogador do Guarani. Essa bola vai se perder para a linha de lado. Chegou ali o jogador da equipe do Avaí, apenas protegendo. Exatamente ali quem chegava para essa bola era o jogador camisa 66, o Capa, para poder ganhar o arremesso lateral para a equipe do Avaí fazer a cobrança. Já cobrado, Edson Silva jogou essa bola mais uma vez para a linha de lado. É arremesso lateral um pouco mais à frente, bem próximo ali da marca de escanteio para a equipe do Avaí fazer a cobrança. Vai para a bola, Guga, autorizado, arremessou para a entrada da área, fez o domínio de costa ali, o jogador da equipe do Avaí tentou fazer o giro, Beltrán. Bateu a bola desviada para a linha de fundo. É mais uma aqui pela direita para a equipe catarinense fazer a cobrança, Melo. E a torcida do Avaí, né, na Prezê faz um bom público, né? Um bom público neste momento na ressacada. E os torcedores ali na base do batuque, né? Para se esquentarem, porque o frio é tremendo. Jogadores ali do Guarani jogando de camisa manga longa. Olha o escanteio. Bola levantada, tentativa de desvio de cabeça. Afasta o jogador do Guarani. Joga pelo alto, rifou essa bola, tentando afastar o perigo. A sobra vai ficando com Capa. Ele deu um tapa na bola. Vai começar tudo aqui no campo defensivo. A equipe catarinense. Bola lançada, cumprida, forte demais. Não conseguiu chegar para a bola ali o jogador Guga. Ela se perde para a linha de lado. É arremesso lateral para a equipe do Bugre. Fazer a cobrança no campo defensivo, lado esquerdo. Antônio Wilson. Pois não, a informação diz aí Marcelo Corsato. Abraçando aqui a galera que tá com a gente. O William Roberto Camargo tá ouvindo aí a sua transmissão. Tá dizendo segura Bugre. O Eduardo Sarti vendo o jogo pela TV, escutando pelo futebol interior. Mandar um abraço também aqui pro Rodrigo Pérgamo, o japonês, a Marilda Franco também. Galera ligada aqui na sua transmissão. Marcelo Corsato transmitiu o jogo da Ponte Preta contra a equipe do CSA. Foi 1-1. A bola tá rolando na ressacada Avaí Guarani. 0-0. Antônio Wilson dá um recado no microfone da Rádio FI. Rádio e TV Futebol Interior, aqui a gente torce por você. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. Falta a ponta arbitragem, mais um para a equipe do Avaí, mais uma falta à frente ali da linha que divide o gramado, junto ao círculo central do gramado. A falta já cobrada lá pelo setor esquerdo. Vem Avaí tentando buscar ali o campo de ataque. A bola foi tocada, curtinha, chegou por ali, Hudson dominou, tome levantamento na perna direita, vai buscar a jogada com o Guga, desviou de cabeça pro Mendar, vai marcar, bateu na trave! Teve a chance a equipe do Avaí, apareceu livre de marcação depois que o Guga ajeitou ali pro meio da área, apareceu o jogador ali da equipe do Avaí, desviou, a bola tocada ali pra trave direita do goleiro da equipe do Guarani, que ficou só olhando pra sorte dele, bateu na trave e voltou pra ele, quase o Avaí abre o marcador, o Washington Melo. E eu vi, hein, foi o cabeludo, né, Beltrán. Olha, o time do Avaí, né, principalmente o Guga, um verdadeiro passeio aqui nas costas do Pará, que não consegue acompanhar, né, o lateral do time do Avaí. Cruzamento e apareceu ali o Beltrán, né? Se antecipou a zaga, um leve desvio na bola e ela caprichosamente beijou a trave direita. Quase o primeiro gol do jogo seria o gol do Avaí. Olha o Bugre. Olha o Bugre, vem ali com o Denner, dominou, tentou enfiada de bola ali para a entrada da grande área com o Kaique. Chega bem na antecipação para fazer o corte, o jogador da equipe do Avaí. E atenção, torcedor, no sinal eletrônico da Rádio FI, girando o tempo e placar de jogo no Campeonato Brasileiro. Tempo e placar. Marca de 7 minutos e meio, etapa primeira de partida, conferindo o placar do jogo. Ressacada, Santa Catarina, 12ª rodada, Campeonato Brasileiro da Série B, Avaí 0, Guarani também 0, Carlos Corsato. Aqui no Moisés Lucarelli deu um empate, 1 para Ponte Preta, 1 para o CSA. A Ponte saiu na frente no primeiro tempo, gol do Júnior Santos, no segundo tempo cobrando falta. Celcinho empatou para o time de Alagoas. Moisés Lucarelli, 1 Ponte, 1 CSA.
Copa do Mundo 2018 na Rússia. A Rússia venceu o Egito pelo placar de 3-1. Amanhã, pelo Grupo A, Uruguai e Arábia Saudita correm atrás da bola. 19 987 71 08 38. WhatsApp da equipe esportiva nota 10 para você participar. Linha de produtos da Prone Alimentos. Produzidos com carinho para o seu paladar. Vem bola no campo de ataque com a equipe do Guarani, arremesso lateral, foi pra bola ali o Pará, fez a cobrança, arremessou, jogou na direção do Rafael Longini, joga tocando um pouco mais atrás com o Denner, gira bem lá pelo setor direito, vem Guarani no campo de ataque, bola enfiada, ali no comando de ataque ali com o Kaique, deixou escapar essa bola, a equipe do Avaí retoma, vem dominando, vem trazendo ali no sistema defensivo. Rádio e TV Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada de Campinas. Bola cruzada pra área, olha o Avaí, vai marcar, fez o giro, bateu prensado contra o zagueiro. Chegou por ali o Felipe Maia, evitando que essa bola fosse ali pro gol do Bruno Brígido. Avaí mais uma vez dentro da área, mais uma vez um vacilo da zaga. O Avaí vai chegando, hein, Washington Melo? Mais um ataque perigoso, a bola cruzada ali pelo lado direito, mais uma vez nas costas de quem, né? Do Pará, que não consegue acompanhar, fora de forma. E quem teve que cobrir o lateral bugrino foi o zagueiro, né? Edson Silva. Saiu lá da área para cobrir aqui o seu Pará, que não consegue correr, fazer aqui a marcação no seu setor. E o Guarani anunciou na tarde dessa terça-feira a realização de um evento para o lançamento aí dos novos modelos de uniforme. As camisas confeccionadas pela Topper serão conhecidas na quinta-feira da semana que vem, dia 28, a partir das 8 horas da noite, né? Na Via Ápia, que fica na rodovia Dom Pedro I. E você está convidado, viu, Antônio Wilson? Pode comparecer lá, que você será muito bem-vindo. Legal. Claudinei Corsi, comentarista nesta noite, na grande jornada esportiva do futebol interior. 10, Ney, jogados, cravados no meu cronômetro, 10 do primeiro tempo, placar de 0-0, Avaí e Guarani, comportamento das equipes nesses 10 primeiros minutos de jogo, Ney. 10 primeiros minutos que o Avaí manda na partida, né? Tanto é que acabou metendo uma bola na trave, até que não foi aquele chutaço, né? Foi até o jogador do Avaí pegou mal na bola, mas o Bruno Brito ficou olhando e tirando com o olho a bola que foi pegar na sua trave direita. Então o Avaí é bem melhor, encaixa melhor o seu jogo. Como o Melo disse aí, o Pará pelo lado esquerdo da defesa do Guarani e direito da equipe do Avaí não está dando conta de marcar o Guga principalmente, e também o miolo de zaga do Guarani, que os jogadores ali dentro da área fazem a festa. Avaí melhor até aqui. Avaí melhor até aqui, é o comentário de Claudinei Corsi. Aqui é o microfone da Rádio Futebol Interior. No campo de ataque, bola tocada com o time do Avaí, o desvio. Mais uma vez para a linha de fundo, mais uma vez ali o Guga. Será que é Gustavo, hein? Não tem nada a ver, mas ele é fã, né, do Gustavo Kirten, o tenista. Aliás, ele é de Santa Catarina e torce para o Avaí. Será que o Guga está no estádio? Vamos acompanhar. Mas o Guga jogador, sim. E tem o cabelo parecido com o do Guga, né? Por isso que ganhou aí esse apelido. Escanteio já batido. Já batido, fechado na primeira trave de cabeça. Afasta o zagueiro do Bugre. Joga mais uma pra fora, aliás, é o Bruno Mendes, hein? Jogando como se for um zagueiro na primeira trave. É outro escanteio, Melo. O Bruno Mendes que está numa fase terrível, né? Passando por uma seca de gols. Não marca há mais de 400 minutos. Levantamento, bola desviada, vai marcar. Tentou fazer o tiro ali dentro da área. Bateu prensado o Beltrán. Na segunda, quando a bola foi desviada ali para dentro da área, afasta a zaga do Guarani. Na sequência, a bola se perde para a linha de lado. É arremesso lateral para o time do Bugre. Fazer a cobrança lá pelo setor direito com Kevin. Pois não, a informação diz aí, Corsato. Abraçando a galera do Facebook, o Lielton Gonçalves está mandando um alô aí para toda a galera que está com a gente. O Ronaldo Rose Tinarelli, que sufoco, o Pará não entra em forma nunca. Me ajuda aí, produção. Um abraço para o Ronaldo Rose Tinarelli. Você pode participar pelo WhatsApp também, 987 71 0838, Antônio Wilson. Legal, tá aí o Carlos Corsato no recado, pois não, Melo? Não, o Carlos Corsato, ele é persistente, né? Olha, eu admiro, né, a sua persistência. Vou falar para você. Esse microfone que ele está utilizando, ele tenta, toda jornada ele tenta, mas nunca dá certo, mas ele insiste. Toninho. Oi, Claudinei Corsi. É o seguinte, né, Toninho, esse esquema de jogo do Avaí de ir pra cima do Guarani, é lógico, ele tá jogando em casa
ele tem que dar as cartas no jogo, tem que ir para cima. Então, se o Guarani conseguir se segurar e armar um contra-ataque, sai numa boa. Com o próprio Ricardinho na velocidade, quem sabe pegando o Bruno Mendes, enfim. Mas o Guarani tem que primeiro se aguentar para tentar partir num contra-ataque. Aí pode se aproveitar desse rolo compressor que estava aí para cima do Bugre. Legal, aí as observações do Claudinei Corsi, nosso comentarista nesta noite, na grande jornada esportiva, ressacada, Santa Catarina, 12ª rodada, 0 Avaí, 0 também para o Guarani. Um pouco mais cedo, estádio Moisés Lucarelli, a Ponte Preta empatou com a equipe do CSA e o Marcelo Corsato narrou aqui para você, com toda a equipe, o Wendel Coral, também o Luiz Fabiani, tava lá também, quem mais, hein? Só esse pessoal, só os três, né? Fernando César também estava lá. A voz do gol, não pode esquecer do Fernando César, Antônio Wilson, por favor. Não pode, né, Melo? Pelo amor de Deus, né? Olha o time do Avaí, tocando bola aqui pela direita, vem tentando sair para o jogo, na bola tocada, vem dominando o Guga, ele toca com o alemão, curtinho, atravessa toda a jogada, lá para o setor esquerdo, 14 jogados, é o primeiro tempo de partida, placar de 0-0 Avaí e Guarani, bola tocada mais uma vez no sistema defensivo, inverteu mais uma vez aqui com o alemão pelo setor direito, matou de pé na direita, dominou, recebe, carrega, vem tentando trazer a equipe do Avaí no campo de ataque, jogou ali pela meia direita, devolução de bola mais uma vez com camisa 4 da equipe do Avaí, bola tocada no círculo central do gramado, apareceu por ali, Hudson, tocou lá pelo setor esquerdo, o time do Avaí vem tentando sair ali, tocada, foi desviada para a linha de lado, a arbitragem está apontando arremesso lateral para a equipe do Avaí, a informação diz aí Melo. E o técnico Humberto Lousa, ele está completando hoje 30 partidas consecutivas, né, à frente da comissão técnica do Bugre. Ele é o primeiro técnico a completar tal marca desde 2012. Ele superou aí os últimos 17 treinadores que passaram pelo Brinco de Ouro nos últimos 6 anos. O treinador anterior a alcançar o feito havia sido Oswaldo Alvarez, quando dirigiu o Bugre em 58 partidas na campanha do vice-campeonato paulista, além também de compromissos pela Copa do Brasil e boa parte da Série B. Portanto, hoje Humberto Lousa, que levou o Guarani à divisão de elite do Campeonato Paulista, ele que foi efetivado após a saída do Fujão do Fernando Diniz, hoje completando 30 jogos, uma marca que eu diria expressiva. E atenção, torcedor, no sinal eletrônico da Rádio FI, girando o tempo e placar de jogo no Campeonato Brasileiro. Tempo! Jogados 15 minutos mais 45 do primeiro tempo. Conferindo o placar do jogo na ressacada. Campeonato Brasileiro da Série B, 12ª rodada em Santa Catarina. Avaí 0, Guarani também 0. Mais cedo aqui no estádio Moisés Lucarelli com toda a equipe nota 10. Transmitimos Ponte Preta 1, CSA também 1. O ouvinte continua participando com a gente através do WhatsApp 19987710838. William Vilela. Sim, William Vilela. Esse Pará é pior que o Marcílio. O pessoal não tá gostando do futebol do Pará, não, hein? Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Antônio Wilson. Legal, tô no Timaço 10 do Rádio de Campinas. Essa é a equipe nota 10, bola tocada pra área, afasta o zagueiro do Guarani. Chega por baixo ali o Kaique ajudando ali atrás. Bola tocada aqui pelo setor esquerdo. Vem pra bola Pará, tentou carregar, não era o Pará não, era o Denner. Tentou carregar, recebeu a falta. O árbitro foi lá, apontou a falta pra cima do camisa 8 da equipe do Guarani. Rádio e TV Futebol Interior, aqui a gente torce por você. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto 3 Vias. Legal, um grande abraço aí pro Ícaro, o Graxa, também o Geleia acompanhando lá no... Aonde, Antônio Wilson? Lá no Corujão, né? Lá no Corujão acompanhando... Tem o Graxa? Tem o Graxa, tem o Geleia, tem o Ícaro. Aliás, a pergunta que não quer calar, você algum dia já sentou na Graxa, Antônio Wilson? Não sentei na Graxa. O que muito aconteceu, Toninho, gera a mão na graxa, diz aí, Ney. Não responde não, Toninho, passa batido.
Nem dá atenção, Toninho. Abandona essas coisas. Bola jogada para a linha de lado. Kaique chegou ali tentando a jogada. Ela foi jogada para a linha de lado. E o arremesso lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Aqui pelo setor esquerdo no campo de ataque. Pará, fez a cobrança para o Baraca, dominou, olhou para a área, jogou, não tem ninguém. Goleirão falou, deixa comigo, a bola passou, chegou no Aranha. Faz o domínio o goleirão da equipe do Avaí. Vai sair jogando ali dentro da sua área. Rádio e TV Futebol Interior. Aqui nós respiramos futebol. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. Bola mais uma vez jogada para fora das quatro linhas. Será escanteio, Melo? Não deu pra ver daqui. Não, lateral. De lado ou arremesso lateral? Pois não, Melo? Sobre ainda o Beto Loser, ele ainda não conseguiu repetir a mesma escalação. Hoje sendo disputada aí a 12ª rodada. Portanto, o Guarani chegando aí a 12 escalações diferentes, né? Em 12 rodadas na Série B. Pro jogo de hoje, em relação ao time que empatou com o São Bento em 0-0, a novidade é a volta do volante Ricardinho, né? Que cumpriu suspensão. Ricardinho voltando aí ao time na vaga do Eric. Portanto, são 12 escalações em 12 rodadas, né? Ele ainda não conseguiu repetir a mesma escalação em 2 partidas consecutivas. Claudinei Corse, 19 minutos passados, primeiro tempo de partida. E o jogo, hein, Ney? O jogo continua naquele mesmo diapasão, né, Antônio Wilson? O Avaí indo pra cima, tentando as jogadas pelo lado direito do seu ataque. O Pará não está bem realmente na marcação dos jogadores do Avaí. E o Guarani não consegue criar, não conseguiu concatenar uma jogada que seja de ataque. E pode acontecer naquilo que eu falei. O Avaí vem para cima, se o Guarani conseguir tomar essa bola e puxar um contra-ataque, até pode surpreender o Avaí. Mas de jogadas trabalhadas, ensaiadas, que a gente possa ter visto até agora, por parte do Guarani, nada. Claudinei Corse analisando esses 20 minutos jogados desse primeiro tempo e o placar de 0-0. Agora o Kaique fez uma falta, a arbitragem apontou, o Kaique não gostou, jogou essa bola pra cima ali, o árbitro vai pra cima dele ali, vai conversar com ele. Aliás, não, é o Kaique mesmo. Eu até achei que fosse o Pará, mas é o Kaique que ficou ali na bronca, mas o árbitro foi ali, acabou conversando com o jogador, não mostrou o cartão e o time do Avaí vem ali pelo setor esquerdo, vem jogando ali na bola tocada, vem tentando trabalhar ali mais uma vez André Morites, ele domina, toca ali atrás no sistema defensivo, joga com seu capitão, agora pela direita, alemão, pede, recebe bola, joga à frente ali, próxima risca que divide o gramado, já no campo de ataque, tome lançamento, cumprido demais, essa bola não ia chegar pro Beltrán nunca, porque ela foi cumprida demais, ficou fácil ali com Bruno Brígido, que vai fazer ali a defesa, primeiro com os pés e agora com as mãos vai sair jogando dentro da área da equipe Alviverde de Campineira. Rádio e TV Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada de Campinas. 21 minutos jogados, primeiro tempo, vamos chegando já quase a metade do tempo de jogo nesse primeiro tempo, placar de 0-0, Campeonato Brasileiro da Série B, é a 12ª rodada, o Guarani na ressacada, empatando até aqui com o time do Avaí, que vem de novo no campo de ataque, bola tocada, bem na antecipação, fez o corte ali atrás, o Pará, mas adiantou demais, o jogador da equipe do Avaí também errou, jogou essa bola para a linha de fundo, e a reposição de bola para a equipe do Guarani fazer a cobrança. 987710838. Este é o nosso WhatsApp que você pode interagir com a gente aqui na equipe Nota 10 do Futebol de Campinas, o futebol interior. Eu repito, 19 é o nosso prefixo, 987710838. Bola no campo de ataque para a equipe do Guarani. Ia chegando para o Bruno Mendes, bem na antecipação para fazer o corte. O jogador da equipe catarinense, a bola fica com Edson Silva, tocou curtinha, ali de lado com o Pará, jogou, entregou mal, reboteada essa bola, vai ficando ainda com o time do Guarani. Denner trocou, recebeu ali o Kaique, dominou, jogou com o camisa 10 da equipe Bugrina, que é o Longini dominou, jogou aqui na esquerda com o Pará, ele vem carregando, tocou mais uma vez com o Denner, dominou, preso na marcação, fez o giro, fez a finta, tentou fazer a passagem, a bola desviou no jogador da equipe do Avaí, o Renato, ele ficou pedindo a posse de bola para sua equipe, mas o árbitro apontou arremesso lateral para a equipe do Guarani, pela esquerda no campo de ataque. E acompanhando a nossa transmissão, né, pelo Facebook, o João Fará, pô, esse time não sabe bater a lateral, que medíocre. O Guilherme não pode ficar fora do time, segundo o João Fará. O Guilherme, que está no banco de reservas,
E também, como novidade, hoje o Bruno Nazário, né? Que ficou aí fora do time quase um mês, em função aí de uma contusão muscular na coxa, já está recuperado, mas ainda não está 100% fisicamente, por isso hoje ele está no banco, mas com certeza deve entrar no decorrer da segunda etapa. Kevin fez o lançamento com Kaique, vai junto à linha lateral do campo pela direita, fez a fita, bom lance, na lateral da grande área, fez o cruzamento, forte demais. Ele bateu muito forte, até que o lance no primeiro lance, ele fez bem a finta, fez a jogada, mas bateu muito forte. Ela cruzou ali por toda a extensão do gol, na boca do gol do goleiro da equipe do Avaí, Ariel Aranha, e se perdeu do outro lado para a linha de lado, em arremesso lateral para a equipe do Avaí fazer a cobrança. Rádio e TV Futebol Interior, aqui a gente torce por você. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600 ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Antônio Wilson. Eu tenho muitas paixões, uma delas é o rádio. Oh, gostosa paixão eu estou vivendo nesta noite de terça-feira, hoje 19 de junho de 2018, na grande cobertura do Campeonato Brasileiro da Série B. Avaí e Guarani vão empatando no placar de 0-0. Lembrando que um pouco mais cedo, Marcelo Corsato transmitiu direto do estádio Moisés Lucarelli. Ponte Preta 1, CSA também 1, e o goleiro Ponte Pretano ainda fez uma defesa no pênalti cobrado pelo jogador da equipe alagoana, garantindo aí a equipe da Ponte Preta o empate, e também mais do que nunca, né? Ficando no empate em 1-1, não consegue vencer na 12ª rodada. Mais uma vez a Ponte não vence. O Guarani empata, placar de 0-0. Aliás, o Guarani, depois de 2 jogos dentro de casa empatando, vem agora para poder tentar buscar fora de casa um placar positivo. Não, Claudinei Corsi, mas tá difícil, né, Ney? É verdade, jogando desse jeito tá difícil, né, Toninho? Vamos ver esse lance aí. Olha a cobrança de arremesso lateral para entrada, para dentro da área, afasta o zagueiro da equipe do Avaí. Bola devolvida ali no sistema defensivo, bateu para frente, vai chegar ali atrás, metendo a cabeça na bola. Felipe Maia, a bola fica na sobra com o time da Avaí. Daqui a pouco o Claudinei Corsi fala, tome lançamento, boa bola, vai marcar, saiu o goleiro, batida pro gol. Entrou, essa aí entrou. Alegria, alegria, a galera vibrou. É gol do Avaí. Renato, na bola que veio lá da esquerda, o cruzamento nas costas ali. Na verdade, o jogador da equipe do Guarani, o Pará, estava fechado um pouco mais por dentro. A bola veio aqui na direita aberta. Renato dominou, o Bruno Brígido esboçou sair para a bola, ainda acabou que parece tropeçando ali contra as suas próprias pernas, não conseguiu sair para a bola, e o Renato com categoria, com tranquilidade, bateu ali para o canto baixo esquerdo do goleiro da equipe bugrina para abrir o marcador no estádio da Ressacada. Renato, camisa 19, ele faz o melhor momento do jogo, a maior emoção do futebol, abre o marcador, inaugura o marcador no estádio da Ressacada, e o detalhe do gol visto por você, diz aí, Washington Melo. Num contra-ataque, eu já tinha falado, já tinha alertado, né? Até podem falar que estou pegando no pé, mas não tem a mínima condição, né? O Pará de vestir a camisa de titular do Guarani, não sei quem foi o responsável, né, pela contratação desse jogador, ele não consegue acompanhar, ele não consegue ter aí a recuperação. O jogador ali da equipe do Avaí, né, o Rômulo, não, foi o Renato, né, o 19, na velocidade pelo lado direito, né, o Pará estava na sua marcação, mas não conseguiu, né, acompanhar, fazer aí pelo menos o corte, tentar atrapalhar o jogador, ficou parado e aí ficou livre, né, o Renato na saída ali do Bruno Brígido, tocou pro fundo da rede sem nenhuma dificuldade. 1-0, Avaí. Pará não dá! Claudinei Corsi, comentarista do futebol interior, me parecia já a bola caçapa cantada, né, Ney? O Avaí foi lá, batendo aqui, batendo ali, abre o marcador, Claudinei Corsi. E veja como é o futebol, né? O Avaí foi tanto, fustigou tanto, que a gente estava contando com o contra-ataque do Guarani para poder tentar fazer alguma coisa, e quando o Guarani foi à frente tentar tramar uma jogada mais elaborada, foi justamente o Avaí quem saiu no contra-ataque fulminante, e aí nas costas do Pará,
e também não estava por ali o Edson Silva, não estava o Felipe Maia, não estava ninguém. Ficou muito fácil, né, para o jogador do Avaí fazer 1-0. E eu... Agora a batida pro gol, instante só, nem passou, foi pra linha de fundo. À direita, o chute do Rômulo. A bola passou ali à direita, foi pra fora, quase. A equipe do Avaí amplia no chute forte ali do Rômulo. O Bruno Brígido foi pra bola, não conseguiu achar nada, e se ela vai pro gol, hein, Melo? Seria um abraço, seria o segundo gol, hein, Washington? É, de longe, né? Bateu ali o Rômulo, número 9, Bruno Brígido pulou e a bola passou perto. E o Marcílio, né, está no banco de reserva. Se eu sou o Humberto Louser, já tiro o Pará agora, no primeiro tempo, porque não tem condição, né? Chegou totalmente fora de forma, né? Dá pra ver visivelmente, né? Ele não consegue acompanhar, não consegue correr, e o Guarani, né, levando um passeio aí por esse setor. Toda hora o Avaí veio aqui pelo lado do Pará. Olha a bola tocada, mais uma vez, vem aqui pelo meio, bola tocada pra área, abriu espaço, vai marcar, bateu, Bruno Brígido, salva a equipe do Guarani, olha só, a Bragruga fez o cruzamento, olha o toque, cata o Bruno Brígido ali dentro da pequena área, quase, o Avaí mais uma vez, por 2 vezes, né, Melo, não mais uma vez, por 2 vezes, quase amplia o marcador em Santa Catarina, Washington Melo. É, de novo, né, a bola acabou ali tocando na zaga. A equipe do Avaí chega de forma perigosa. Não vou falar mais desse Pará. Chega! Não vou falar. Claudinei Corsi, quando o Avaí chegava em condições de fazer pelo menos por mais 3 vezes, você falava, Ney, complementando aí o seu raciocínio, Claudinei Corsi. Então eu dizia que até que estranho, né? Porque o Avaí foi pra frente, fustigou tanto, tentou tanto com jogadas mais trabalhadas e foi numa jogada de contra-ataque que seria a arma do Guarani, que o Avaí acabou abrindo o marcador. Teve agora mais uma oportunidade, já teve uma bola na trave. Quer dizer, um placar moral dessa altura do campeonato. Para o jogo seria 3-0 para o Avaí. Por aí dá para o torcedor, o amigo internauta, principalmente o torcedor do Guarani, que está curtindo a nossa transmissão, entender o que é que a gente está falando aqui. O Humberto Louser tem que acertar esse time, tem que acertar essa marcação pelo lado esquerdo, é o que ele está fazendo ali agora, tentando, mas está difícil. Até o Baraca, que é um bom marcador hoje, está perdido no jogo, Toninho. E o Izzy Carvalho, já estamos passando vergonha, né? Acompanhando a sua transmissão pelo Facebook. William Vilela, tô falando que esse Pará não presta. Lielton Gonçalves, esse é meu Avaí. A galera acompanhando a sua transmissão, o Guarani perdendo 1-0. Antônio Wilson. Oi, pois não, a informação, Carlos Corsato. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Lucas Lima, ele é de Campinas, tá dizendo, acho que o William Poveda, Guilherme e Alemão deveriam ser titulares. Pra que mudar tanto? Esse Kaique nem jogador é. Abraço pro Washington Melo. Tá aí, portanto, os recados aí, o Carlos Corsato trazendo para você aqui no ar do Futebol Interior. Os recados dos nossos internautas, os nossos ouvintes participando da grande jornada esportiva. Guarani vai perdendo pelo placar de 1-0 na ressacada em Santa Catarina. E atenção, torcedor, no sinal eletrônico da Rádio Futebol Interior, girando o tempo e placar de jogo no Campeonato Brasileiro. Tempo e placar. 31 minutos passados, etapa primeira de partida, conferindo o placar do jogo. Décima segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B na ressacada em Santa Catarina. Renato marcou aos 25 deste primeiro tempo. Avaí 1, Guarani 0. Aqui no Moisés do Carelli a Ponte começou bem, o primeiro tempo foi muito bom, vitória parcial por 1-0, gol de Júnior Santos, mas no segundo tempo 2 expulsões, Paulinho e Ourinho, pênalti perdido pelo CSA e no final do jogo de falta, o Celcinho empatou para o time alagoano, placar final aqui no Moisés do Carelli. 1 pra Ponte, 1 pro CSA. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Antônio Wilson.
Tô legal, tô no timaço da equipe 10 do futebol interior de Campinas, levando até você as emoções do Campeonato Brasileiro da Série B. É a 12ª rodada em Santa Catarina, estádio da Ressacada. O Avaí vai vencendo a equipe do Guarani, placar de 1-0, gol marcado pelo Renato aos 25. Nós já estamos com 32,5 desse primeiro tempo. Bola lançada em profundidade pro Guga, correu atrás dela, ela quicou, ganhou velocidade e foi pra linha de fundo. É apenas reposição de bola para o goleiro Bruno Brígido fazer a cobrança. Rádio e TV Futebol Interior, aqui a gente torce por você. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto 3 Vias. Na perna direita é com a equipe nota 10. Estamos aqui na perna direita. O Bruno Brígido bateu na bola que voltou da zaga da equipe do Avaí. A arbitragem apontou a falta para cima do Kaique, fica caindo no gramado, sentindo a cabeça ali. A falta para o Baraca fazer a cobrança para a equipe do Guarani. A falta ali no Kaique, né? Jogo parado. E um detalhe, né? Estamos caminhando aí para 34 minutos do primeiro tempo. É isso mesmo, né, Antônio Wilson? Seu cronômetro está marcando esse tempo. No meu também, confere. O Guarani ainda não chutou nenhuma bola pro gol. O goleiro Aranha ali é um mero espectador, né? Nem sujou o uniforme, tranquilo. E ele que era a dúvida, né? Não está 100% das suas condições médicas, né? Tá meio, né, mais pra lá do que pra cá. Mas mesmo assim os jogadores do Guarani não chutam a bola pro gol. Não conseguem fazer pelo menos um chute contra o gol do adversário. Baraca pro Ricardinho, dominou, recebe a marcação, fica preso, tocou ali atrás, no grande círculo do gramado. Ele joga ali atrás com Felipe Maia, toma e toque ali por baixo, na bola jogada mais uma vez com o jogador que é o Denner. Denner deixou curtinho ali com o Ricardinho, foi pro gramado, a falta. A arbitragem, próximo ao lance, apontou a falta pro Ricardinho. Ele tem pressa, o Guarani perde o jogo pelo placar de 1-0. Fica ali o Baraca, também vai chegando por ali o Bruno Mendes. O Ricardinho já saiu da bola, vai ser feita a jogada, quem sabe ali aérea pra entrada da área do Aranha, para quem sabe o Bruno Mendes, que é o atacante da equipe do Guarani, também o Kaique, os dois jogadores de frente, para tentar aproveitar essa bola na marca de 34 minutos e 40, placar de 1-0. A equipe do Avaí vai vencendo o jogo. Bola ajeitada, vamos ver ali quem vai para poder fazer essa cobrança da falta para a equipe do Guarani. Já está ajeitando ali, parece o Kevin. Denner, autorizado, levantamento, desvio de cabeça, ela foi por sobre o travessão. Tava desequilibrado ali o Kaique, ele tava caindo ali, mesmo assim conseguiu fazer o desvio. Essa bola foi para a linha de fundo, me parece ter sido a primeira bola, como disse o Washington Melo, não Melo, da equipe do Guarani, para a meta do goleiro Aranha por sobre o travessão, hein, Melo? Mas não foi pro gol, né? O Guarani ainda não acertou nenhum chute contra o gol do Aranha. Essa bola passou por cima, agora o técnico Humberto Louser, né, com cara de poucos amigos ali no banco. A verdade é que o Guarani é um amontoado, né? Sem nenhuma tática, sem nenhuma técnica, seja o que Deus quiser. Claudinei Corsi, daqui a pouco, depois desse lance, eu quero ouvi-lo mais uma vez, Ney. 35, bola esticada, comprida, longa, vai chegar o jogador do Guarani, conseguiu fazer o toque ali atrás para o jogador que é o Denner. Denner tocou, já tenta ajeitar aqui com Longini, Longini recebe, toca de canhota, joga ali com o capitão da equipe do Guarani, que é o Baraca domina, vai fazendo o toque, desviada essa bola até o Edson Silva, dominou, é o último homem da linha de zaga, toma em lançamento, boa bola para a área, desviou de cabeça para dentro da área, mas o Bandeira lá do outro lado já apontava impedimento. Confirmado pela arbitragem do Diógenes José Padovani de Andrade. Aliás, o trio hoje, nesta noite, todo ele do Espírito Santo. Claudinei Corsi, 36, placar de 1-0. Guarani segue em desvantagem no marcador da ressacada, Ney. E com justiça, né? O Avaí vence a partida, é melhor do jogo, sabe concatenar as jogadas, trabalha muito bem as jogadas, e o Guarani não se acha, né? Dentro de campo, Melo disse aí, amontoado de jogadores, não tem uma jogada trabalhada, ensaiada, no meio campo, buscando o Bruno Mendes lá na frente, que está perdido lá na frente, a bola não chega. O Aranha não fez sequer uma defesa até agora. E se o Bruno Nazário tiver condições já para pelo menos meio tempo, é lógico que ele tem que entrar na partida e urgente. Vamos ver como é que ele vai estar também depois de voltar da contusão.
mas tem que entrar no jogo. Olha, Avaí. Avaí, tocada, essa bola no comando de ataque. Tentativa de jogada ali com o centroavante Rômulo. Ele chegou pra bola, afastou a zaga do Guarani. A bola reboteada. Vai ficando mais uma vez com a equipe bugrina. Vai tocando ali atrás. Edson Santos, ele domina. Joga lateralmente com Pará na perna canhota. Vem trabalhando o lateral da equipe do Guarani. Ele joga por baixo. Passou essa bola. Vai chegando com Longini. Dominou. Tome lançamento comprido. Boa bola pro Kaique. Vai chegar ali o jogador do Guarani. A equipe do Avaí já se fecha ali com 5 jogadores. Já 4 dentro da grande área. A bola retraída ali atrás com Kelvin. Tome levantamento de bola pro Bruno Mendes. Tentou desvio de cabeça. Ele conseguiu. Mas não teve a direção do gol. Ficou fácil nas mãos do goleiro Aranha. Que mais uma vez não teve trabalho, hein, Melo? Saiu do gol, fez a defesa. E outro jogador também que não tá jogando absolutamente nada, né? Parece uma passarela aí o campo pra ele. O Rafael Longini, né? Muita marra, né? Mas jogar a bola aqui é mesmo nada, né? Então o Rafael Longini também dá licença, hein? Pelo amor de Deus. Rádio e TV, futebol interior, aqui nós inspiramos futebol. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto Três Vias. Olha a bola tocada ali atrás da batida pro gol! Golaço! Essa aí passou! Alegria, alegria, galera, gol! Hudson! Ele bateu na bola retraída ali, um golaço! Ele bateu, a bola tocou na trave. O goleiro Bruno Brígido foi pra bola, não conseguiu fazer a defesa. Ela tocou no travessão, quicou lá atrás, na linha, depois da linha fatal, e foi pro fundo do gol, morrendo no fundo do gol, nas redes do goleiro do Guarani, que nada pôde fazer a não ser pegar essa bola no fundo do gol, nas redes, jogar pro meio campo para começar tudo de novo. Hudson, camisa 93, ele faz o melhor momento do jogo, a maior emoção do futebol, o segundo gol do Avaí que amplia na ressacada em Washington Melo. Que coisa, hein? Goleiro Bruno Brígido, né? Estava adiantado, mas o Judson pegou ali um pombo sem asa, né? A bola subiu, bateu no travessão, quicou ali praticamente em cima da linha e voltou pra dentro do gol. Ninguém merece, hein? Avaí 2-0 pra cima do Guarani, fora as outras oportunidades que o time de Santa Catarina já desperdiçou. Se tivéssemos aí um placar de 4-0, ainda no primeiro tempo, pelo que está apresentando o Guarani, não seria nada fora do comum, porque o Avaí deita e rola e os jogadores do Guarani ficam apenas observando, olhando. 2-0 o Avaí. E atenção, torcedor, girando no sinal eletrônico da Rádio Futebol Interior, girando o tempo e placar de jogo na ressacada. Tempo e placar. 40 jogados, 40 do primeiro tempo, conferindo o placar do jogo. Campeonato Brasileiro da Série B. Escanteio para a equipe do Guarani. Pará, bateu por baixo. Aí facilitou o trabalho da zaga da equipe. Não consegue nem bater o escanteio. Que coisa, não? Tem uma mensagem aqui, ó. Moni Fernandes, Melo do céu. Até quando a diretoria vai manter o técnico sem padrão de jogo? Jogadores sem vontade, troca de lateral, entra lateral e pelo amor de Deus. Lateral sem senso de marcação, tem que contratar jogadores que queiram jogar pelo Guarani. Chega de chinelinhos, mais tempo fora do que jogando. Põe jogadores da cidade de Campinas, de bairros que jogam mais do que esses que estão aí. Diretoria, agradeço, Humberto, mas não dá mais. Abraços, ok. Valeu, Moni Fernandes aí, desabafando aqui através do microfone da Rádio FI. Completando aí nosso giro de tempo e placar, agora 41 do primeiro tempo na ressacada. Guarani 0, Avaí tem 2, hein? Aqui no Moisés do Carelli deu um empate, 1 para Ponte Preta, 1 para o CSA. A Ponte saiu na frente no primeiro tempo, gol do Júnior Santos. No segundo tempo, cobrando falta, Celcinho empatou para o time de Alagoas. Moisés do Carelli, 1 Ponte, 1 CSA. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto Três Vias.
Antônio Wilson. 42, primeiro tempo de partida. Agora sim, o Claudinei Corsa, hein? Mais uma vez, mesmo porque nós já estamos agora com 42, gostaríamos de ouvi-lo mais uma vez, ainda antes que a bola pare de rolar nesse primeiro tempo. O time do Avaí, até mesmo pelo mau futebol jogado pelo time do Guarani, vai fazendo essa vitória de 2-0, hein, Ney? Vai jogando com tranquilidade e com muita facilidade, né, Antônio Wilson? O Guarani facilita muitas coisas para a equipe do Avaí. Questão de marcação, o Avaí toca a bola como quer, desce, faz. E se tivesse pressionado um pouquinho mais, na verdade, o Melo disse aí, 4-0, 5-0, não seria um placar tão falso do jogo se tivesse isso, porque o Guarani fez por merecer tomar os gols. E é que o Avaí agora, evidentemente, a tendência dele é afrouxar um pouquinho mais. Agora o Lousa vai ter que, evidentemente, mexer nessa equipe, quem sabe botar um lateral no lugar do Pará, fazer com que saia o Denner e entre o Longini e entre o Bruno Nazário, enfim, ele vai ter que voltar com pelo menos 2 alterações. Eu diria até 3, mas não digo 3 porque pode contundir alguém, evidentemente, mas pelo menos 2 ele vai ter que voltar para ver se esse time do Guarani cria alguma coisa, rende alguma coisa dentro do campo. Parece que o Guarani está como o nome do campo, né, Antônio Wilson? O campo chama Ressacado, o Guarani parece estar curtindo uma ressaca e não joga futebol. Verdade, Ney. Tá aí a visão, a ótica do jogo por nosso comentarista Claudinei Corsi, com 43,5, quase já 44 desse primeiro tempo, e o placar de 2-0. Gol marcado aos 25 minutos pelo Renato, e depois o Hudson marcando um belo gol aos 38, ampliando a vantagem da equipe do Avaí nesse primeiro tempo. Rádio e TV Futebol Interior, aqui a gente torce por você. DB Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. Corrigindo em tempo aqui, né? Tô falando Hudson o tempo todo, é o Judson, né? Camisa 93 da equipe do Avaí, quem marcou o segundo gol da equipe do Avaí. Bola tocada pela esquerda, toma embora, jogada ali para a entrada da grande área, chega para afastar ali atrás o jogador Denner. A bola vai ficando lá pelo setor direito, tenta ali o Kevin buscar a jogada, foi ali para o lance, acabou sofrendo ali o rapa do jogador da equipe do Avaí. A arbitragem apontou a falta para a equipe do Guarani fazer a cobrança lá pelo setor direito. Daqui a pouco, assim que a bola parar de rolar, nós teremos aí um intervalo nota 10 com o comando de Carlos Corsato. Bola tocada aqui no sistema defensivo, Baraca domina, olhou aqui para o setor esquerdo, joga a bola com Edson Silva, aí o quarto zagueiro da equipe do Guarani, ele domina, toca, devolve essa bola com Baraca, olhou ali na frente, jogou pro Bruno Mendes, desviou, essa bola tocada com Ricardinho, quem sabe agora Guarani, neste finalzinho de primeiro tempo, Kevin apareceu, tocou pro Ricardinho dentro da área, tentou fazer a finta, foi travado, a sobra ainda é dele, fez o giro, fez o cruzamento, desviou, foi pra fora. É escanteio para a equipe do Guarani fazer a cobrança lá para a direita. Já vai se encaminhando para lá o Longini e Melo. Teremos 1 minuto de acréscimo, né? Já estamos aí na marca dos 45. Pode ser aí um dos últimos lances dessa primeira etapa, né? O Rafael Longini, em camisa 10, que já foi de Djalminha, Amoroso Zé não. Olha o Longini. Levantamento de bola, Edson Silva passou em branco ali na boca do gol, tentando fazer o desvio, correu atrás dela ali o Pará, ela se perde para a linha de lado, a arbitragem está apontando arremesso lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Já fez a cobrança o Pará, 45,5, mais 30 segundos pela frente para que nós tenhamos o encerramento do primeiro tempo. O árbitro prometeu até 46. Bola esticada, longa, comprida, vai se perdendo para a linha de lado. É arremesso lateral para a equipe do Avaí, segundo a arbitragem, houve um desvio no meio do caminho, por isso arremesso lateral para a equipe do Avaí fazer a cobrança bem pertinho ali da marca de escanteio. 46, tempo regulamentar, aliás, o tempo de acréscimo 1 minuto já está esgotado, não dá tempo mais não. O Guga foi para a bola, a arbitragem apontou, trilhou seu apito, mostrou o meio campo e apontou final de primeiro tempo na ressacada em Santa Catarina. Renato aos 25, Judson aos 38 minutos, Avaí 2, Guarani 0, agora o intervalo, nota 10, com comando de Carlos Corsato. Intervalo do jogo. Esse Antônio Wilson narrou o primeiro tempo, 2 pro Guarani, 2 pro Avaí, 0 pro Guarani, Washington Melo. Pois não, ouvindo Edson Silva. Jogando aqui contra o Avaí é difícil, né? Mas a gente, como eu sempre fui falando, o jogo é difícil, Série B é difícil, a gente tem que se impor mais, estamos muito retrancados, tem que sair mais, melhorar essa posse de bola nossa pra gente contra-atacar e buscar o primeiro gol e quem sabe o empate. Tá certo.
Ah, pois não, Edson Silva dizendo que o time está muito retrancado, né? Aproveitou já para dar uma cornetada, né? No esquema tático do Humberto Louço. Que coisa, hein? Vou falar para você. Jogadores do Guarani me parece aí que não estão falando a mesma língua. Olha os jogadores do Avaí saindo também por aqui. Time ganha de 2-0. Renato e Judson marcaram os gols. Você marcou aí, ô Antônio Wilson? É Judson com J. E ele que está falando por aqui. Não, é o Renato. Vamos manter essa pegada aí para concretizar os 3 pontos. Aí falando... O Renato não é muito de gostar, não gosta muito de falar, né? Foi rápido aqui no gatilho. Portanto, Avaí 2, Guarani 0. Eu também vou sair rapidinho de cena, viu? Porque a coisa tá preta. Tchau. Esse, o Washington Melo. Cara, com o Melo você tem que ficar esperto, né? Bem esperto, porque o cara parece aquela cartola de mágico. Cada hora uma surpresa, ou então o Kinder Ovo. Deus do céu, 10 da noite, 19 minutos, intervalo do jogo tá no ar. Para Dedé Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia, diz que Dedé Autopeças, 38449283. Restaurante Pizza do Dadá, Padre Manuel Bernardes, 1085, 200 metros, Lagoa do Taquaral, Campinas. Prone Alimentos, feito com carinho, acesse pronealimentos.com.br. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil. E Autopeças Corujão, no Padre Anchieta. Claudinei Corsi, antes do intervalo, um destaque seu para Avaí 2, Guarani 0, fim de primeiro tempo, Claudinei Corsi. O Guarani tem que agradecer ter tomado só 2 gols no primeiro tempo. Poderia sair nesse primeiro tempo já com placar de pelo menos uns 4-0 para Avaí. Daqui a pouco vou bater uma bola aqui com o Claudinei Corsi pra gente tentar explicar pro torcedor bugrino por que o Guarani perde por 2-0. Aliás, o tal do Judson, hein? Mas que golaço! Que golaço fez o Judson, o Avaí vence 2-0. Este é o intervalo do jogo. Futebolinterior.com.br, o maior site de futebol do Brasil. Peças, som e acessórios para o seu carro é com a DD Autopeças. A DD Autopeças tem oficina no local. Troca de óleo, vidros, travas, alarmes, som, polimento em faróis, higienização de ar-condicionado e instalação de acessórios. Precisou de peças para o seu carro? Fale com a DD Autopeças. Disque DD Autopeças 19 3844 9283. DD Autopeças, Rua Oscar Seixas de Queiroz 314, no Jardim Calegares, em Paulínia. Acesse ddautopeças.com.br. No Facebook, DD Autopeças. No trânsito, seja prudente, evite acidentes. Rádio Futebol Interior. Delivery 3242-3125. Mais de 70 sabores. Peça pelo site pizzadodadá.com.br ou delivery 3242-3125. Você está ouvindo Rádio Futebol Interior. Agora, o seu churrasco tem companhia. Produtos Prone Alimentos, cebolete, berinjela italiana, vinagrete e maionese. Receba bem a família e os amigos. Consulte nosso site e veja onde encontrar os produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. www.pronealimentos.com.br. Rádio Futebol Interior. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil. Tradição e qualidade no centro de convivência em Campinas. City Tortas, um lugar agradável e aconchegante. Na City Tortas você encontra vinhos, cervejas nacionais e importadas, doces portugueses e também as deliciosas tortas salgadas nos sabores bacalhau, camarão, palmito, frango e frango com catupiry. Uma delícia! City Tortas, a Avenida Júlio de Mesquita, 73 no Cambuí. City Bar e City Tortas, onde os amigos se encontram.
Se beber, não dirija. Rádio Futebol Interior, a melhor cobertura do futebol brasileiro. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Aberto todos os dias, de segunda a sexta, das 8 às 10 da noite. Aos sábados atendemos das 8 às 6 da tarde. E nos domingos e feriados, das 8 ao meio-dia. Escuta só essa promoção. Bateria Moura 60 amperes, a base de troca, R$290. Autopeças e acessórios Corujão, Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto 3 Vias. Anote aí os nossos telefones: 3282-4484 e 3388-3606. Rádio Futebol Interior, a melhor cobertura do futebol brasileiro. Pela abertura do comercial, você deve estar pensando: lá vem outro site esportivo vender seu peixe para todo mundo. Quer ver você mudar de ideia em 30 segundos? O portal Futebol Interior tem 3 milhões de visitantes únicos. É o maior site de futebol do Brasil. Possui 80 milhões de page views. É o número 1 na palavra futebol no Google. Tem 90% de fidelidade. Seu placar ao vivo é referência e fonte para todos os veículos de comunicação. Nenhum outro site sobre futebol chega sequer perto dos números do Futebol Interior. Se você quer divulgar sua empresa na Copa do Mundo, coloque sua empresa no maior site de futebol do país da Copa do Mundo. Simples assim. Futebol Interior, o come quieto da mídia digital. Intervalo do jogo. Agora 10 da noite, 25 minutos. 12ª rodada, Série B, Campeonato Brasileiro. Na ressacada, o Avaí vence, o Guarani perde 2 pro Avaí, 0 pro Guarani. Sempre pra sempre, de bem com a vida, no microfone da Rádio Futebol Interior para Autopeças Corujão, no Padre Anchieta para City Bar. O melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil. Junto com a gente também temos DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. Restaurante Pizza do Dadá, Padre Manuel Bernardes, 1085, 200 metros. Lagoa do Taquaral, Campinas e City Bar. O melhor bolinho de bacalhau do mundo, a cerveja mais gelada do Brasil. Prone Alimentos, feito com carinho, acesse pronealimentos.com.br. 987-710838. Esse é o WhatsApp aqui da equipe esportiva Nota 10 para você participar, deixar a sua mensagem. Você pode participar também com a gente através do nosso Facebook. Deixa a sua mensagem pra gente, tá bom? Facebook do Futebol Interior. Você procura Futebol Interior no Facebook e nós vamos falar de você que tá ligado conosco nas redes sociais, também pelo YouTube, na TV Futebol Interior. Eu estou esperando aí a sua participação, tá bom? Daqui a pouco vamos ler mais mensagens aqui no Futebol Interior, na grande jornada esportiva. Bom, deixa eu trazer aqui o placar ao vivo Futebol Interior para acompanhar esta Série B do Campeonato Brasileiro. Série B que começou com Ponte Preta 1, CSA 1, Júnior Santos marcou para a Ponte 34 do primeiro tempo e o Celcinha, 46 de falta, empatou para o time de Alagoas, 1-1 o jogo. A Ponte estava vencendo e com essa vitória a Ponte estava assumindo a 6ª colocação do campeonato. A Ponte estava indo a 17 pontos. E aí só conseguiu um empate nesse momento, 10ª colocada com 15 pontos. O problema é que a Ponte Preta já fez o seu jogo, né? Todas as demais equipes vão jogar. Juventude, Sampaio Correia, Atlético Goianiense, Londrina e também a equipe do Oeste. Todos esses times podem ultrapassar o time da Ponte Preta na competição, portanto a Ponte pode cair para a 14ª colocação no Campeonato Brasileiro da Série B. O Guarani vai perdendo, mesmo assim com esse resultado, o Guarani continua na 9ª colocação, mas também pode perder de 4 a 5 posições no fechamento desta rodada, o time do Guarani. O Avaí, com esse resultado, vai assumindo a 2ª colocação isoladamente, 24 pontos, o CSA o terceiro, 21, Fortaleza continua líder com 26 pontos ganhos na competição. Deixa eu chamar aqui o Claudinei Corsi, comentarista da Rádio FI. Ô Ney, o Avaí vai vencendo o Guarani pelo placar de 2-0. É claro que o Avaí faz uma melhor campanha do que o time do Guarani, mas todo jogo é isso, a gente vai ter que mandar uma desculpa, achar uma desculpa. O Guarani fora de casa não joga bem, os jogadores não se empenham, o treinador não escala certo, né?
A verdade é que o Guarani perde o jogo pelo placar de 2-0. Tá, o primeiro gol, sim, né? Pode ser até falha da zaga, mas o segundo gol, um golaço, não tinha como o goleiro Bruno Brígido pegar. Pontuando aqui, Guarani perde o jogo, 2-0 no primeiro tempo, Claudinei Costa. O Guarani perde o jogo e o Avaí vence com propriedade, né? 2-0, e a gente disse aqui, eu coloquei meu teaser aqui, na saída desse primeiro tempo, que tá 2-0, mas poderia ser 4 ou 5, porque o Avaí fez por onde marcar mais gols do Guarani, inclusive teve uma bola na trave, e o Guarani, por sua vez, não criou nada. O Guarani não jogou o primeiro tempo. Não funcionaram os esquemas de meio campo, que o Loser talvez pensasse funcionar com a volta do Ricardinho, com o Rafael Longini, não funcionou. A bola não chegou mais uma vez no Bruno Mendes, que fica correndo ali feito barata tonta, como se diz aí na gíria, né? Não consegue pegar uma bola em condições de tentar pelo menos fazer alguma coisa, e o Guarani não criou. E além do que, pela ala esquerda, o Guarani tinha o Pará. Quando eu vi o Pará, a primeira vez, que eu até comentei a respeito do Pará, não sei nem se foi com você, Corsato, com o Marcelo, com o Washington Melo, que eu estava achando o Pará meio fora de forma. Aí me disseram, não, esse é a ele compreensão. É fortinho, né? Ele é fortinho. Né? Acho que foi com você que eu falei, com o Melo. Eu achei um jogador meio rechonchudo, principalmente para um lateral, para um ala, que tem que hoje fazer às vezes descer, apoiar e voltar para marcar. Então não sei, continuo achando que ele está realmente, como diria, meio rechonchudo, com o bagageiro cheio demais. Então isso atrapalhou também o Guarani, porque por ali é que o Avaí começou a criar suas principais jogadas. E por ali é que o Pará não conseguia e foi onde ele acabou. Na verdade, o primeiro gol, não foi somente a culpa dele, porque a bola veio lançada pelo meio, não era a posição dele, era talvez uma cobertura. Mas não tinha Felipe Maia, também não tinha Edson Silva, que dentro da área são muito estabanados e dão chance para os jogadores de ataque do Avaí. Então, Carlos Corsato, foi 2, como poderia ser 3 ou 4 ou 5. Acredito eu que Humberto Loser agora deva voltar com pelo menos 2 alterações. Deixa eu só cortar você, Claudinei, porque o Hélio Ferreira Calado tá mandando um abraço a todos e faz uma pergunta para o nosso comentarista. Ele diz, Claudinei, que mudança você faria? Responda, portanto. É o doutor Hélio. Doutor Hélio Calado. Calado, né? Doutor Hélio Calado. Grande abraço, doutor Hélio. Anote na sua papeleta. Responda, então, ao doutor Hélio. Pelo menos 2, né? Se o Nazário tá em condições de jogar pelo menos meio tempo, que parece, pelo que o Melo disse, que ele não entrou porque só teria condições de meio tempo. A informação que a gente tem é de que ele não tem condições de jogar um tempo inteiro. Então, meio tempo ele tem que entrar. É meia hora só. Meia hora? Meia hora. Não então, dá pra jogar um tempo inteiro. Então não dá pra entrar agora. Não dá pra jogar um tempo inteiro. Mas, olha, pelo que o Longini tá jogando, pelo muito que o bem Denner, informado, hein, o Carlos Cossato. Pelo que o Denner tá apresentando, pelo que o Longini tá apresentando, o Nazário eu acho que até podendo jogar só meia hora. Pode colocar. Pode colocar, sem medo. Aliás, já podia ter colocado com 30 minutos. E na lateral, o Marcílio, que também não é aquela sumidade, não é aquele lateral maravilhoso, mas quem sabe ele volta numa melhor condição do que o Pará. Agora, não vou defender o técnico não, mas eu queria perguntar para você, Ney. Há pouco, o Washington Melo, eu perdi aqui a mensagem, se eu achar, prometo que dou crédito novamente, do torcedor, né? O torcedor criticou quase que o time inteiro. Acho que ali só faltou o Bruno Brígido para ele criticar. E depois ele criticou o técnico. Mas peraí, é o samba do crioulo doido, como diriam os antigos, né? Como é que faz? É o técnico? É o jogador? Não. É o jogador? É o técnico? É tudo, né, o Carlos Corsato? Porque é o seguinte, o Guarani, ele deve, digamos assim, entre aspas, uma obrigação de ficar com o Humberto Lousi. Se ele não tivesse vencido a Série A2 e subido o Guarani, ele já estaria fora. Então ele está ainda no comando do Guarani pela campanha que ele fez na Série A2. Então muitos torcedores falam que o Guarani está vivendo ainda o sonho da Série A2. E já foi, já acabou, já é outro time. E esse outro time também, eu alivio um pouquinho pelos lados do treinador, porque ele não tem jogador para mexer muito. Agora, que ele poderia entrar com o Nazário, que ele poderia entrar com o Marcílio, o Anselmo Ramon, é aquilo que a gente vem falando, não se sabe qual é desse jogador, que só vive machucado, e o próprio Rondinelli também, que agora está machucado, também não joga.
E a despeito de tudo isso, tem que saber se está tudo em dia lá certinho no estádio Brinco de Ouro da Princesa, se os jogadores estão recebendo, porque não estão falando a mesma língua, viu, Corsato? Esse Claudinei Corsi comentando o primeiro tempo, 2 para a equipe do Avaí, 0 para o Guarani. Vai começar o segundo tempo, é fim do intervalo de jogo. A bola vai voltar com o narrador do jogo, Antônio Wilson. Rádio Futebol Interior, a melhor cobertura do futebol brasileiro. Antônio Wilson. Tô legal, tô no Timaço 10 do Rádio do Brasil. Aqui a equipe nota 10 do futebol interior. Equipe de Santa Catarina, do Avaí, vai dar a saída no segundo tempo. Apita o árbitro. Mexe na bola a equipe catarinense. Começa o segundo tempo de Avaí 2, Guarani 0. Rádio Futebol Interior. Mudou. Antônio Wilson. Tem alteração, tem informação, diz aí o Washington Melo. Ah, pois não, né? O Edson Silva reclamou, né, do time que estava bastante retrancado. Humberto Louser resolveu atender. Tira um volante, sai Baraca 5, entra Bruno Nazário 17. Bruno Nazário 17 já em campo. Sobre o Bruno Nazário, o contrato dele termina no próximo dia 30 e dificilmente ele irá permanecer no Guarani. Então pode ser aí uma das últimas partidas do Nazário com a camisa do Bugre. Bom, Claudinei Corsi, se você falava de pelo menos 2 alterações, olha a bola tocada de graça, perde o gol a equipe do Guarani. A bola batida pro gol, a saída errada ali da zaga da equipe de Santa Catarina, da equipe do Avaí, nesse comecinho de segundo tempo, com menos de 1 minuto, perde a chance o Guarani de descontar, Melo. Saída errada do goleiro Aranha, a bola sobrou ali pro Rafael Longini, de frente pro gol, sem goleiro. Ele conseguiu fazer o mais difícil. Chutou pra fora. Ah, depois dessa eu paro. Pelo amor de Deus. Bom, Claudinei, exatamente no instante em que eu dizia que você esperava pelo menos 2 alterações, uma delas já aconteceu com o Bruno Nazário vindo pro jogo. Olha o Guarani com uma postura diferente nesse comecinho. Bola batida desviada, foi pra fora. A bola tocada pro Kevin, ele foi no fundo. Tocou, a bola desviou, foi pra linha de fundo. O Guarani, que em 46 minutos não fez, em 2 minutos já cria 2 boas oportunidades, hein, Melo? É, mas é inacreditável. Até agora eu não me conformo com o gol que perdeu o Rafael Longini. Sem goleiro. Escanteio lado direito, Denner bate. Denner bateu pra primeira trave, desviou o jogador do Guarani, ela foi pra linha de fundo. E aí, Claudinei Corsi? Eu perguntaria pro Melo, esse até você faria, Melo? Ah, com certeza. E agora o zagueiro vai lá pra área pra cabecear. Os 2 zagueiros foram. E o seu Denner cobra a bola, né? Cobra o escanteio, manda a bola rasteira no chão. Pô, larga de ser anta. Puta nego burro. Bom, Claudinei, havia uma expectativa de pelo menos 2 mudanças no segundo tempo, uma delas aconteceu, né, Ney? Exatamente, ele tirou um homem de marcação, né? Tirou um volante, pôs um jogador que é mais de chegar à frente. Eu não esperava realmente que ele fosse mexer nessa situação no Guarani, tirar o Baraca, que é sempre um homem de marcação, para colocar o Bruno Nazário. Ele fez uma mexida ofensiva e, como você disse, o Guarani acabou criando em 1 minuto mais do que fez nos 46 minutos iniciais, né, Toninho? E agora a gente espera, como você disse, talvez até uma mudança de postura, né, com a entrada do Nazário, que os jogadores se contagiem um pouquinho mais e possam chegar. Pelo menos o comecinho do segundo tempo tá dando uma animada pro torcedor. Se o Guarani tivesse marcado, evidentemente seria muito melhor para diminuir já no comecinho do segundo tempo o placar. Verdade, Claudinei Corsi. O Guarani, o técnico aí, o Louser, ousado, né? Tirando um homem de contenção, Baraca ali, colocando um homem mais de frente. Portanto, o Guarani nesse segundo tempo um pouco mais ofensivo, digamos assim, né? E o torcedor do Guarani desesperado, né? Tem gente até perguntando se tem como Fumagalli voltar. Fumagalli já encerrou a carreira, né? Não tem a mínima possibilidade. Rádio e TV Futebol Interior, aqui a gente torce por você. TV Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3. Avaí vem pro campo de ataque, bola batida na trave. A bola explodiu no travessão, voltou, cruzamento, a bola tocou ali, o Capa tentou na segunda. O time do Avaí jogou a chance do terceiro gol no travessão. O Washington Melo. E foi o Renato, né? Número 19, que já fez um gol. Bateu de pé direito, meio sem ângulo. Goleiro Bruno Brígido não teve como fazer a defesa, a não ser ficar torcendo, né? E a bola
explodiu ali no travessão, quase o terceiro gol do Avaí. Agora o Guarani com um jogador a menos, me parece ali, depois eu confirmo, tem um jogador que está sendo atendido ali no banco de reservas. E o torcedor do Avaí na arquibancada foi a loucura com esse gol perdido pelo Avaí. Denner tocando aqui pela direita, vem carregando, vem tentando trazer o Bruno Nazário, tocou essa bola mais uma vez ali com Kevin, recebeu de volta o Denner, joga ali pelo meio a tabela, devolução de bola, não passou, olha a sobra, vai marcar, bateu, espalma Aranha! A bola que sobrou ali me pareceu pro Longini, ou o Bruno Mendes, foi ele quem bateu na perna direita, o Aranha foi ali no rodapé esquerdo para poder fazer a defesa, escanteio, Melo. É um bom chute agora do Bruno Mendes, hein? Quem diria agora, em 5 minutos, já fez muito mais que no primeiro tempo. Olha a bola tocada, o cruzamento, é gol, essa aí entrou. Do Bugre! Kaique, camisa 11, na cobrança de escanteio que veio aqui da direita, a bola para dentro da pequena área, ele apareceu, subiu mais que a zaga da equipe catarinense para desviar de cabeça, a bola no meio do gol, no alto das redes do goleiro Aranha, que nada pôde fazer a não ser buscar a bola no fundo do gol nas redes, jogar para o meio campo para começar tudo de novo. Kaique, camisa número 11, ele faz o melhor momento do jogo, a maior emoção do futebol, desconta o Guarani, Kaique, Guarani 1, Avaí 2, e o detalhe do gol, diz aí, descreve pra gente aí, Washington Melo. E a cobrança de escanteio perfeita, né, do Bruno Nazário, né, o que o Denner não fez, né, no escanteio anterior, batendo a bola no chão, o Nazário fez totalmente diferente, né, como manda o figurino, a bola ali no primeiro pau, a meia altura, apareceu ali o Kaique, né, se antecipou a zaga e acabou cabeceando pro fundo da rede, sem chance para o Aranha. Olha, o Guarani até dizia, né, antes do lance do gol, em 5 minutos, fez muito mais do que em todos os 45 minutos iniciais. A mudança processada pelo técnico Beto Loser, surtindo efeito a saída do Baraca para a entrada do Bruno Nazário, Guarani diminui. Agora Guarani 1, Avaí 2, e o Kaique acabou recebendo o cartão amarelo. Anote aí na sua papeleta. Tá anotado aí. Ô Claudinei, 7 minutos e meio, segundo tempo de partida. O Guarani que desceu do primeiro tempo para os vestiários no intervalo do jogo, não tem nada a ver com esse Guarani que voltou pro segundo tempo, não, Ney? É aquilo que você dizia, né, Toninho, há pouco ainda, mudança de postura do time, né? O time foi pra frente, sabe que tem alguma condição de trabalhar a jogada e de tentar pelo menos ameaçar um pouco o gol do Avaí. E foi nesse tipo de jogada, conseguiu o escanteio bem cobrado, diferentemente daquilo que vem acontecendo no Guarani, que é escanteio tudo por baixo. O Nazário cobrou muito bem, o Kaique apareceu e o Aranha também, na minha opinião, poderia ter saído do gol, acabou não saindo, esperando o corte da zaga do Avaí, e com isso o Kaique meteu por cima dele. Então o Guarani volta com postura, Humberto Lousa deve ter falado poucas e boas no vestiário para esse time do Guarani, deve ter chamado realmente o brilho dos jogadores e a entrada do Nazário aí, que a gente disse aqui, né, mesmo com o pé só, joga mais que os jogadores que estão aí. Rafael Longini tocando com Kevin, vem Guarani no campo de ataque, a bola tocada ali à frente, vai chegar ali o cruzamento do Nazário, bateu contra o jogador da equipe de Santa Catarina, a bola se perde para a linha de lado, remesso lateral, a bola se perdeu ali, vamos ver, deu a impressão que se perdeu junto à linha de fundo, é o que o Bandeira está apontando, a arbitragem está confirmando, escanteio para o Guarani fazer a cobrança, na marca de 9 do segundo tempo, Guarani volta, reage, neste começo do segundo tempo, olha o escanteio, cobrador, a bola passou ali, pelo Edson Silva, ele que estava ali na área, passou por ele, se perdeu lá do outro lado, a chance do gol de empate foi para a linha de lado em arremesso lateral para o Avaí, Melo. Outra bela cobrança, né, do Bruno Nazário, ali no meio da grande área, passou ali pelo Edson Silva, também o Felipe Maia estava na bola,
A defesa agora do Avaí está batendo cabeça, hein? É só o Guarani caprichar que dá para empatar, né? E se continuar nessa pressão, eu até acredito, né, que o Guarani pode até virar o marcador. Imagina, né? Depois de um primeiro tempo sofrível, Guarani é um outro time na segunda etapa, uma outra postura. Agora uma falta pelo lado esquerdo. Vamos ver se o Rafael Longini acorda, né? Porque até agora não fez nada no jogo. Guarani vem para a área do goleiro Aranha. Vem carregando, vem levando ali 2, 3, 4 jogadores na entrada da grande área. Autorizado, bola fechadinha, Aranha na segunda trave faz a defesa. E atenção, torcedor, no sinal eletrônico da Rádio Futebol Interior, girando tempo e placar de jogo no Campeonato Brasileiro. Tempo e placar. 10 jogados, 10 cravados no segundo tempo de partida, conferindo o placar do jogo. Campeonato Brasileiro da Série B, 12ª rodada, ressacada Santa Catarina, Avaí 2, Guarani 1. Mais cedo, aqui no estádio Moisés do Carelli, com toda a equipe nota 10, transmitimos Ponte Preta 1, CSA também 1. Abraçando aqui o Davi Martins, o Ronaldo Rose Tinarelli, o Márcio Caminada, tá com a gente na transmissão aqui da Rádio FI. Grande abraço pra você, Marcião. 987710838. É o WhatsApp da equipe esportiva nota 10 para você participar. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada de Campinas. Antônio Wilson. Tô legal, tô no Timaço 10 do Rádio do Brasil. Esta é a equipe nota 10 do Rádio FI, o futebol interior, levando até você as emoções do Campeonato Brasileiro Série B, na sua 12ª rodada, que não para durante a Copa do Mundo, e você conferindo Avaí Guarani 2-1, o Avaí vai vencendo o jogo. Bola jogada para dentro da área, desviada de cabeça, ficou fácil nas mãos do arqueiro da equipe alviverde de Campinas, que sai jogando, batida, esticada, tome contragolpe pela direita com Kevin, dominou, faz o lançamento, bola comprida demais pro Longini, ele vai correr atrás dela, evitou a saída de bola para a linha de lado, ajeita, dominando para a direita, tocou com Kaique, Kaique tocou de primeira, bola ajeitada ali pro jogador lateral canhoto, meia dúzia, o Pará, e aí o Pará fez isso que você viu aí, realmente não tá bem no jogo, o camisa meia dúzia da equipe do Guarani, não, Melo? Nunca esteve, né? Pelo amor de Deus, olha, não dá, né? Estragou ali um ataque do Guarani, o seu Pará, né? Tentou ali a tabela ali com o Rafael Longini, ele principalmente, acabou tocando ali a bola pela linha de fundo, né? Tocou, né, onde não havia ninguém. Guarani no campo de ataque com o Pará. Foi ali para a linha de fundo, protegeu bem o jogador da equipe do Avaí. Ela se perde para a linha de fundo. É apenas tiro de meta para o goleiro Aranha fazer a cobrança. Rádio e TV Futebol Interior. Aqui nós respiramos futebol. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600ml mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Ricardinho lá em cima, de cabeça. Rádio Futebol Interior, levando até você as emoções do Campeonato Brasileiro. Bola tocada com Kevin, ele devolve com Denner, dominou, fez o giro, tava de costa ali, fez o toque mais por dentro. O Guarani tenta a jogada com Bruno Nazário, lindo lance, fez a finta e a falta. A falta pra cima do jogador Bruno Nazário. A arbitragem foi ali, apontou a falta e fez mais o que, hein, Melo? Aplicou o cartão amarelo ali pro jogador do Avaí. Não tem jeito, né? O Bruno Nazário é diferenciado, né? Com ele em campo, Guarani com uma outra postura, né? Cartão amarelo ali pro alemão, né? O quarto zagueiro, número 4. E o doutor Hélio Calado mandando aqui mais uma mensagem. Antônio Wilson, estivemos várias vezes juntos no futebol amador no São Bernardo. Grande narrador. E o Paulo Messias tira esse M do Longini, que dá para empatar. Também concordo, viu, Paulo? Legal, um grande abraço aí pro doutor Hélio Calado. Sim. Estivemos várias vezes lá, ele junto à nossa cabine no futebol amador de Campinas. E aí o doutor Hélio Calado nos dando o prazer aí da grande audiência, trazendo também o seu recado. Um grande abraço, hein, doutor Hélio? Olha o Guarani, na cobrança de falta, autorizado, partiu, bateu pro baixo, no meio do caminho, o alemão faz o corte, a bola volta pelo alto com Bruno Nazário, recolocou essa bola pra entrada da área, afasta o jogador do Avaí, a bola tocada, a arbitragem mandou seguir, o jogador do Avaí caiu, se levantou, repega a sobra de bola ali, o Kaique bateu, explodiu contra o jogador da equipe do Avaí.
que foi ali pra bola, o Ayrton foi quem tocou nela, a arbitragem está apontando arremesso lateral para a equipe do Guarani, com 14 jogados deste segundo tempo de partida, bola lançada pra área, o desvio de cabeça vai empatar, bateu! Essa aí passou! Alegria, alegria, a galera vibrou, é do Bugre, Kaique de novo! Na marca de 14 minutos, etapa complementar de partida. Bola levantada ali para a área do goleiro Aranha. Mais uma vez o Bruno Nazário foi ali para participar do lance. Desviou de cabeça. Ela tocou dentro da pequena área no zagueiro da equipe do Avaí. Kaique foi de bico mesmo. Ele bateu a bola pro canto direito, a meia altura do goleiro Aranha, que nada pôde fazer a não ser buscar a bola no fundo do gol, nas redes. Jogar para o meio campo para começar. Tudo de novo na ressacada. Kaique, camisa número 11, faz o segundo dele no jogo, o segundo do Guarani, empatando o jogo. Guarani 2-0, opa, 2 também para a equipe do Avaí. Guarani 2-0 no segundo tempo, Melo. Olha, nem o mais otimista, né, torcedor bugrino poderia imaginar, né? Guarani é um outro time na segunda etapa. Jogada aqui pelo lado direito, a bola cruzada na área. Houve ali um desvio, né, do Bruno Nazário de cabeça. A bola acabou tocando ali no zagueiro alemão e sobrou um limpa ali pro Kaique, né, próximo ali do bico da pequena área, e acabou batendo ali de pé direito. De bico também vale, viu, Antônio Wilson? Chuta de bico, Lazarento! E fez o gol, Kaique! Está empatado, acredite se quiser, torcedor bugrino. 2 gols do Kaique! É pra comemorar e muito. Guarani 2, Avaí também 2. E tem alteração no Bugre, hein? O Edson Silva machucado, deixa o gramado para a entrada do Everton Alemão, 14. Everton Alemão, 14, já em campo. Aí, portanto, o Guarani voltou, um outro Guarani, um novo Guarani para o segundo tempo, com um pouco mais de um terço do tempo de jogo nesse segundo tempo. Estamos agora com 17 minutos desse segundo tempo de partida. Claudinei Corsi, o que é o futebol, não, Ney? É, trabalho de vestiário do treinador, né, Antônio Wilson? É lógico que tem que dar a mão palmatória aí que o Louser, ele trabalhou com palavras, além, evidentemente, de ter colocado o Bruno Nazário em campo, e a gente dizia, né, o Corsato dizia que só talvez tivesse condições para 30 minutos, entrou já desde o começo do primeiro tempo e mudou a partida, tanto é que nesse segundo gol ele teve também a sua participação. Mas o Guarani, com o mesmo time que estava em campo, mudou principalmente a sua postura. Me parece um time com mais vontade, e isso aí se deve a um trabalho de vestiário do treinador do Guarani, porque o time é o mesmo, apenas com a entrada do Nazário. Legal, aí está a opinião, né, do Claudinei Corsi, nosso comentarista nessa noite. 18 minutos do segundo tempo, o Guarani empata o jogo com 2 gols do Kaique, e o time do Guarani agora, mais do que nunca, vivo dentro dessa partida. Perdia por 2-0, irreconhecível, né, no primeiro tempo, e um futebol praticado bonito, agressivo nesse segundo tempo, empatando o jogo. A informação, tem mais uma alteração na equipe agora, aliás, tem uma alteração na equipe do Avaí, né, Melo? É, a primeira, né, sai o Romulo 9, né, não fez nada no jogo, entra o Getúlio com a camisa 99. Getúlio, 99! Já em campo! É, torcedor do Guarani acreditando. Aliás, o torcedor do Guarani acho que tinha aquela sensação, descendo para os vestiários com 2-0, acho que ficava imaginando, né? Será que hoje vai abrir a porteira de vez? E você vê, né, Ney, como que são as coisas mesmo, o futebol. Como é que muda? A vontade muda, né, Toninho? E agora é o detalhe, né? Você perdendo por 2-0 e empatando o jogo 2-2, evidentemente que o time ganha um novo brio, uma nova vontade. E a vontade é até de virar o jogo. O Edson Silva saiu no primeiro tempo dizendo que o time tinha que voltar para tentar, pelo menos,
fazer um e depois empatar a partida. E já está empatado aí com menos de 20 minutos. Então a chance agora é no 0-0. O Guarani igualou a partida e pode sim sair vencedor. E esse 2-0 buscado aí é uma chance que o time tem de ter mais vontade ainda de chegar à virada no placar. Legal, este Claudinei Corsi, nosso comentarista nessa noite no Rádio Futebol Interior, na grande jornada esportiva do Campeonato Brasileiro da Série B. Guarani sai de uma desvantagem de 2-0 do primeiro tempo para empatar o jogo 2-2, 2 gols marcados pelo Kaique. Me parece que pintou um cartão amarelo no jogo ali para a equipe do Guarani, hein, Melo? Não parece não, pintou mesmo, viu? Felipe Maia, zagueiro do Guarani, amarelado. Na verdade eu vi, viu, Melo? Eu só queria que você informasse, né? Ah, pois não. Tá aí, a bola tocada lá pelo setor esquerdo. Vem bola levantada lá para a equipe do Guarani. Afastou o zagueiro da equipe do Avaí. Bola tocada ali pelo meio, de graça. Bruno Nazário com Bruno Mendes. Do Bruno pro outro. Bruno chega para afastar o zagueiro. Bola tocada aqui pelo setor esquerdo. Cabeça na bola, Kevin. Jogou ali com o Denner. Denner tentou a devolução de bola. O Guarani vem ofensivamente aqui pelo setor direito. Dominou. Tocada com Bruno Nazário. Enfiou pro Bruno Mendes. Tocou. Olha o terceiro gol do Guarani. Vai batida pro gol. Essa aí passou. Alegria, alegria, a galera vibrou, é gol, é gol! É do Bugre! Rafael Longini, camisa número 10. Recebeu a bola, a roubada foi do Bruno Nazário, ele tocou pro Bruno Mendes, o Bruno Mendes viu livre de marcação ali à sua esquerda, o jogador camisa 10 da equipe do Guarani, ele tocou com açúcar, com afeto, goleiro, jogador camisa 10 do Guarani, desta vez ele não desperdiçou não, bateu a bola a meia altura pro canto direito do goleiro Aranha, que nada pôde fazer, a não ser buscar a bola no fundo do gol nas redes, jogar pro meio campo para começar tudo de novo na ressacada. Rafael Longini, camisa 10. Ele faz o melhor momento do jogo, a maior emoção do futebol. O vira-vira na ressacada. Guarani 3, Avaí 2. O Washington Melo. A entrada, do Bruno Nazário no intervalo foi fundamental, para reação do Guarani. Ele participou até agora dos 3 gols, como você muito bem narrou. Ele roubou a bola, tocou ali pro Bruno Mendes na tabela, não foi fominha, viu ali o Rafael Longini livre de marcação e dessa vez ele foi bem, tirou do alcance do Aranha, a bola foi morrer no cantinho, na bochecha da rede. Rafael Longini é mais um do Guarani, vira, é muita emoção, pelo amor de Deus, o Bugre vira 3-2, acredite se quiser. Tá aí, portanto, o terceiro gol da equipe do Guarani, a virada, hein, Claudinei Corsi? Pois e de baixo, você viu aí no lance, que o Longini fez o gol, embaixo da camisa tava escrito, é pra você, Washington Melo. Aí, Carlos Corsato, mais recados aí, agora sim, agora eu quero ouvir os recados que o Carlos está recebendo aqui, torcedor do Guarani, com certeza, motivadíssimo, não, Carlão? Antônio Wilson, eu vou aqui abandonar as mensagens enquanto o Guarani perdia, é por isso que eu digo, tem que criticar, mas espera o jogo terminar, Eu tinha mensagem aqui, velho, de torcedor falando, estão acabando com o Guarani, sabe? Então eu só vou ler o nome da galera aqui, tá bom? O Lucas Lima, esse aqui na TV Futebol Interior, hein? O Paulo Sérgio do Calhas Anchieta tá com a gente. O Lucas Lima, Érica Fernandes, Vladimir Filho, toda a galera com a gente aqui. Por isso que eu digo, espera acabar o jogo, pra depois criticar, pra depois cornetar. Tá bom, você é o profeta. O Rafael Longini, você é o profeta. Como diria Claudinei Corsi, eu não sou poste, filho, eu tenho que falar o que está acontecendo. Deixa eu brilhar agora, que eu quase não falei. Pois não, então pode falar. Para mim, por favor. O Washington Melo, Rafael Longini fez o gol, embaixo da camisa é pra você, WM, Guarani vence 3-2. Não fez mais que a obrigação, tá lá pra fazer isso. E perdeu um gol feito, sem goleiro. Era pra estar 4, não era pra estar 3. Mas nada tá bom pro cara, hein? Guarani vence
3-2, Antônio Wilson. Legal, um grande abraço pro Paulo Sérgio da PS Calhas, lá na Vila Padre Anchieta, torcedor do Palmeiras torcendo mais do que nunca pro Guarani. O Guarani vira, pois não, Melo? Com essa vitória o Guarani é o 5º colocado com 18 pontos, está a 2 pontos do G4, hein? Olha, o Guarani está aí a 3 pontos da equipe que está na 10ª colocação. E atenção, torcedor, no sinal eletrônico da Rádio Futebol Interior, girando tempo e placar do Campeonato Brasileiro. Tempo e placar. 24 e 45, é isso mesmo, 24 minutos mais 45 segundos jogados. Etapa complementar de partida, conferindo o placar do jogo. Campeonato Brasileiro, Série B, 12ª rodada, ressacada Santa Catarina. Olha o time do Avaí chegando com perigo, a bola tocada ali na direção do jogador que é o Beltrán. Bateu na cabeça dele, sobrou, ele tocou ali com capa, cruzamento fechado, chegou ali da boca do gol, para tentar desviar, a bola passou, ainda é do time do Avaí. A bola tocada, desviada, foi para a linha de fundo, complementando o giro de tempo e placar. Nós chegamos agora a 25 minutos e meio, segundo tempo de partida. Guarani 3, Avaí 2 de virada. O Guarani vai vencendo a equipe do Avaí. Mais cedo aqui no estádio Moisés do Carelli com toda a equipe nota 10. Transmitimos Ponte Preta 1, CSA também 1. Rádio FI, você participando com a gente, 987-7108-38. Participe, deixe a sua mensagem pra gente na TV Futebol Interior, também no Facebook do Futebol Interior. Bom demais ter você com a gente. No WhatsApp 987-7108-38. Você participa e manda a sua mensagem. Antônio Wilson. Tô legal, tô no Timaço 10 do Rádio de Campinas. Eu tenho muitas paixões, uma delas é o rádio, ô gostosa paixão. Eu estou vivendo aqui nesta noite de terça-feira, 19 de junho de 2018, levando até você as emoções. Guarani 3, de virada 2 para a equipe do Avaí. Bola tocada para a linha de lado, a bandeira está apontando, a arbitragem confirmando, arremesso lateral para a equipe catarinense. Fazendo a cobrança lá pela direita no campo de ataque. A informação de Zay Melo. E entrou o Marquinhos, número 10. A produção me informou que o alemão havia saído, mas ele permanece no gramado, né? Já eu confirmo quem saiu. Tá legal, daqui a pouco o Aston Melo vai dar uma averiguada ali para poder confirmar quem foi que saiu para a entrada do Marquinhos na equipe de Santa Catarina, que tem a cobrança de falta lá pelo setor direito. Vem bola para a área do goleiro Bruno Brígido, autorizado, bola levantada, desvio de cabeça! Essa aí passou! Alegria, alegria, a galera vibrou, é gol, é gol! Gol do Avaí! Beltrán, camisa número 25, bola levantada para a área. Vacilou a zaga do Guarani, ele subiu ali livre de marcação, desviou, golpeou de cabeça, testou essa bola que foi pro canto esquerdo do goleiro a meia altura, Bruno Brígido, que nada pôde fazer o goleiro do Bugrão. Empatado o jogo na ressacada, Beltrán, camisa número 25, ele empata o jogo, coloca o terceiro gol da equipe do Avaí no placar da ressacada. Agora Guarani 3, Avaí também 3. Bobeou a zaga do Guarani, hein, Melo? Inacreditável, né? Não dá, né? A primeira chance que teve ali o Avaí após ter tomado o terceiro gol, bola levantada na área. Quem estava na marcação do jogador do Avaí era o Bruno Mendes, mas no meio do caminho parece que ele desistiu. E o jogador, né, do Avaí, o Beltrán, se aproveitou, uma cabeçada certeira, né, no canto esquerdo do Bruno Brígido, sem chance para o goleiro Bugrino. Agora tudo igual, Avaí 3, Guarani 3. Agora o quarto árbitro chama ali, né, o árbitro da partida para conversar ali com o técnico Humberto Lousa ali no banco de reservas. Os jogadores do Guarani ali reclamando ali de uma situação. Vamos ver, agora o árbitro pede calma e agora a partida será reiniciada. 3-3, haja emoção. Rádio e TV Futebol Interior, aqui a gente torce.
torce por você. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Bola para a área do Guarani, ajeitou no peito, vai marcar, bateu para fora. O Beltrán ajeitou no peito, colocou no gramado, mas pegou muito mal na perna esquerda. Para sorte do Guarani, a bola se perdeu, foi para fora. É tiro de meta para a equipe do Guarani fazer a cobrança. E aí, Carlos Corsato, temos mais alguns recadinhos aí, Carlão? Tem sim, o Ronaldo de Campinas está com a gente. Fala, Ronaldão, grande abraço para você. Quando ele mandou mensagem, o Guarani estava perdendo ainda pelo placar de 2-1. O Guarani já virou e tomou o gol de empate. Agora... o Guarani tem que tomar cuidado na defesa também, né? Conseguiu o gol da virada e já levou o gol de empate e continua aberto como se estivesse perdendo o jogo. Tem que ter calma, tava conseguindo um grande resultado, ainda tá conseguindo um bom resultado. Não precisa se afobar o time do Guarani. Olha a bola tocada para a linha de lado, arremesso lateral, favorece a equipe catarinense. Vai para a bola ali o Capa, camisa 66. É ele quem vai para repor essa bola na cobrança de arremesso lateral pelo setor esquerdo do campo de ataque. Bola jogada lá na altura do círculo central do gramado. A bola vai passando ali, vai chegando até o jogador que é o Judson. Judson tocou ali na frente. Olha o Avaí chegando dentro da área, bem para fazer o corte. Chega ali atrás para poder fazer a travada da bola. O Everton alemão vai sair jogando lá pelo setor esquerdo. A informação diz aí o Aston Melo. A conversa ali do Diógenes Padovani, o árbitro do jogo com o técnico Humberto Lousa, ele havia expulsado, o técnico do Guarani, mas após ali um papo, com o treinador Bugrino, ele voltou atrás. Humberto Lousa estava reclamando com o time e não com o árbitro, então ele expulsou, mas depois voltou atrás. Avaí vem de novo no campo de ataque, na bola tocada, vai chegando por ali para tentar fazer o cruzamento, chega bem por ali agora, bem no lance o Pará, para fazer o desarme ali no sistema defensivo, sai jogando com o Ricardinho, deixou escapar essa bola, ela vai sobrando ainda com o time do Avaí, Judson dominou, vai tentar fazer a jogada, chega bem para fazer a roubada de bola, jogador do Guarani, e na sequência o Bruno Nazário sofreu a falta apontado pela arbitragem. Rádio e TV Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto 3 Vias. E eu vejo, me parece, movimentação no banco do Guarani. Nós poderemos ter mais Você uma está alteração. vendo mesmo, viu, Antônio Wilson? Melo. Não é ilusão de ótica, não. Então daqui a pouco deve mexer aí Humberto Louser para poder... vai entrar o Eric. Será que vai trancar tudo ali atrás, hein? Será o Eric é atacante, Antônio Wilson. Perdão, Melo. O Eric quem vai atrás, isso. É isso? Tá legal. Portanto, o Eric é atacante. Vamos ver quem vai deixar aí a equipe bugrina para a entrada do Eric. Eu descobri quem saiu para a entrada do Marquinhos. Foi difícil, hein? Finalmente, quase aí no final do jogo. Saiu o Ayrton. Ayrton, número 80, para a entrada do Marquinhos com a camisa de número 10. E o Bruno Nazário também levou um cartão amarelo. Anote aí na sua papeleta. Legal, portanto, Bruno Nazário, amarelado, o camisa 17 da equipe do Guarani, aquele que entrou para poder modificar a partida. Pelo menos com a entrada dele, deu um pouco mais de agressividade e o Guarani conseguiu a virada e agora toma o gol de empate. E aí nós temos um placar de 3-3 na ressacada, na 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Amarelo pro Kevin, agora colocou a mão na bola. Amarelo pro Kevin, cartões amarelos aí sendo distribuídos pela arbitragem. O Diógenes José Padovani de Andrade, ele que é capixaba, que tem, aliás, todo o trio de arbitragem capixaba. Vai sair o Longini, hein? Rafael Longini, que levou uma entrada desleal do jogador do Avaí, Ficou ali com as marcas no seu tornozelo. O jogador atingiu ele com a chuteira, com as travas. Ficou com a canela arranhada. Sai o Rafael Longini. Eric, 19, já em campo. O Eric, olha, vou falar pra você, de repente hoje ele pode estar acordado e faça alguma coisa, porque nos últimos jogos apenas decepção. Claudinei Corsi, 33 jogados, segundo tempo de partida, placar de 3-3. Que jogo eletrizante, não, Ney? É verdade, 3-3 pelo segundo tempo do Guarani, merece, evidentemente, até tá vencendo a partida. Agora, é pra você ver, Toninho, quando o treinador mexe e além de mexer, leva sorte, Tanto o Guarani como a equipe do Avaí. O treinador do Avaí, Geninho, botou o Marquinhos, ele foi lá e cobrou aquela falta na cabeça do jogador da equipe do Avaí para empatar a partida. Aí o Nazário entrou, como você contou aí, participou dos gols do Guarani.
Então é isso que precisa. A partida no segundo tempo muito boa. No primeiro o Avaí já fazia por merecer, tá vencendo até por mais gols de diferença. Mas no segundo o Guarani voltou diferente, com outra postura e com o Nazário. E agora mexeu, evidentemente, o técnico, que é um homem mais descansado. Já a terceira substituição, uma por contusão. E ele vai agora tentar, evidentemente, segurar um pouco mais o marcador, né, Toninho? Vem o Avaí, no cruzamento, afasta Eric ali atrás, aliás o Kevin, ele bateu nessa bola, tenta aproveitar a sobra ainda a equipe do Avaí, Capa, dominou, tocou, olha o time do Avaí com perigo, levantamento de bola lá em cima, meteu a cabeça na bola Felipe Maia, a volta da bola para a área, chega ali o goleiro Bruno Brígido, acabou ali trombando com o jogador da equipe de Santa Catarina, a arbitragem manda seguir o lance, mesmo porque a bola está nas mãos do goleiro da equipe bugrina. E atenção, torcedor, no sinal eletrônico do futebol interior, girando tempo e placar de jogo no Campeonato Brasileiro. Tempo e placar. 35 jogados na etapa complementar de partida, conferindo o placar do jogo. 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B na ressacada Santa Catarina. Avaí tem 3, o Guarani também tem 3. Aqui no Moisés do Carelli a Ponte começou bem, o primeiro tempo foi muito bom, vitória parcial por 1-0, gol de Júnior Santos, mas no segundo tempo 2 expulsões, Paulinho e Ourinho, pênalti perdido pelo CSA e no final do jogo de falta, o Celcinho empatou para o time alagoano, placar final aqui no Moisés do Carelli. 1 para Ponte, 1 para o CSA. Copa do Mundo amanhã, Grupo A, meio-dia, tem Uruguai e Senegal. Douglas Vinícius tá ligado aqui no microfone da Rádio FI, grande abraço para ele. Tá lá na TV Futebol Interior. Quem tá com a gente também é o Lucas Lima de Campinas, que manda um abraço para toda a equipe esportiva, nota 10. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani, 54, Nova Aparecida, em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anguera, em frente ao posto 3 Vias. Everton Alemão. Antônio Wilson. Tô aqui, tô no comando da grande jornada esportiva do futebol interior. Guarani 3 também para o Avaí. Guarani saiu de um resultado 2-0 no primeiro tempo, empatou o jogo, virou e toma o terceiro gol, mas o jogo está ainda aberto, o placar ainda aberto em Santa Catarina. Vem o Avaí, na bola tocada, ali no círculo central do gramado, vem bola empurrada lá pelo setor direito, vai tentando se armar a equipe catarinense, traz a jogada agora pela meia direita, um pouco mais por dentro, a tentativa de enfiada de bola, afasta Denner de qualquer maneira, chega ali atrás, o alemão tentou aproveitar essa sobra de bola, bateu pra frente, afasta o zagueiro do Guarani. Tenta aproveitar ainda o artilheiro da noite ali, o camisa 11, Kaique. A informação, Melo. O doutor Arthur Eugênio, né? Fazendo aqui um comentário, acompanhando também a sua transmissão. Para quem acompanha a Copa do Mundo, até agora não teve um jogo nessa Copa com a emoção e intensidade deste Avaí Guarani. 3-3 e ainda faltam aí pouco mais de 10 minutos, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Vem Bruno Nazário dominando, tocou lá pelo setor esquerdo, recebeu de volta, tentou a devolução de calcanhar, bateu no jogador do Avaí. Se perde para a linha de fundo, a arbitragem está apontando ali o escanteio para a equipe bugrina fazer a cobrança. Lá pelo setor esquerdo, vem bola para a área do goleiro Aranha. Vai ajeitar ali, Bruno Mendes está na área. Mais jogadores do Guarani chegando ainda para tentar aproveitar essa bola que vai ser alçada ali na cobrança de um arremesso lateral. Não foi escanteio não, segundo a arbitragem, a bola não havia saído. Chegou ali, bola tocada com o Eric, devolução de bola pro jogador da equipe do Bugrina, dominou, tocou com o Eric, tentou a jogada ali por dentro com o jogador Bruno Nazário, a bola foi tocada, mas o Bandeira já apontava ali um impedimento dentro da área da equipe de Santa Catarina, ali dentro da meta, dentro da área do Aranha, o impedimento apontado, arbitragem favorecendo a equipe de Santa Catarina, hein, Melo? E o assistente é seu irmão, Antônio Wilson? Parecido com você, o senhor Fabiano da Silva. E o Bruno Mendes leva cartão amarelo por reclamação. Muitos cartões aí distribuídos pela arbitragem dentro dessa partida. Olha o time da Avaí, bola levantada, protegeu bem ali o jogador da equipe bugrino, Kevin. A bola se perdeu para a linha de fundo e o tiro de meta para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Pois não, Carlos Corsato. Vamos lá, Fabi Leme tá com a gente aqui no Futebol Interior, tá dizendo, vamos Bugre, eu acredito. Rony Coeriche.
Tá torcendo pro Avaí. Valeu, Rony, obrigado pela audiência. O Bruno Martins, vamos Guarani, vamos Bugre. Rodrigo César, vai Bugrão. Tá todo mundo ligado na sua transmissão, viu, Antônio Wilson? Legal, tá aí o recado dado pelo Carlos Corsato, quando nesse instante o técnico Geninho promove mais uma alteração na sua equipe. Já entrou ali o camisa 20. Carlos Alberto, né? Número 20, saiu o André Moritz. Sai André Moritz com a 30. O Carlos Alberto 20 já em campo. Carlos Alberto 20. Anotando aqui na papeleta, entrada para o lugar do 30, André Moritz. Arremesso lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Aqui pela direita no campo de ataque. Quase 40. Estamos com 39 e 45. Arremesso lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Foi para a bola ali. O jogador que é o Kevin. Levantou para a área. Vai tentar aproveitar. Bruno Nazário fez embaixadinha. Lindo lance. Fez a finta. Jogou pelo alto. Fez afastada de bola ali o zagueiro da equipe do Avaí. Na sequência do lance, a bola jogada para a linha de lado. Em arremesso lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança aqui pela direita. Kevin jogou na direção do Bruno Nazário. Tentou o Bruno Mendes, achou, chegou o zagueiro ali. Me pareceu alemão dentro da área para afastar. Na bola reboteada, vai ficando ainda com o time do Avaí. A arbitragem parou para poder apontar uma irregularidade. A falta para a equipe catarinense fazer a cobrança. Rádio e TV Futebol Interior. Aqui nós respiramos futebol. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19 3844 9283. Bruno Nazário ficou caído no gramado. Foi ali o Betão para poder auxiliar o jogador da equipe do Guarani, que já se levanta e a bola vai ser recolocada em jogo para a equipe catarinense, que vem buscando a jogada lá para o setor direito com o alemão. Ele domina, joga ali por dentro, toma em lançamento para a entrada da grande área, chegou para fazer o corte. O zagueiro Ricardinho aproveita a sobra, joga lá pela esquerda, vai tentar aproveitar ali o jogador camisa 19, que é o Eric, da equipe do Guarani. Foi desarmado, retoma a posse de bola a equipe de Santa Catarina, bola tocada ali para a entrada da área, chegou para fazer a falta o jogador do Guarani, ficou caído no gramado. O jogador da equipe de Santa Catarina, a arbitragem apontou a falta e pintou mais um cartão amarelo no jogo, hein, Melo? Pro Everton alemão, né? E mais um passo ali seria pênalti. Quem que perdeu a bola lá no comando de ataque? Guarani tinha a bola dominada, né? Ele, né? Sempre ele, né? O seu Eric, que o senhor Humberto Louser insiste em colocá-lo, né? Por que não colocou o menino lá, o Gabriel Poveda? Mas não, tem que colocar o Eric. E o Eric não rende, é toda hora jogadas inúteis. E agora a falta, né, no contra-ataque proporcionado pelo Eric leva muito perigo. O Marquinhos, que é muito bom na bola parada, com as mãos à cintura, agora seja o que Deus quiser. Vem bola para a área do goleiro Bruno Brígido. 42 jogados no segundo tempo de partida. Placar de 3-3. Placar igual em Santa Catarina. O Guarani vai tentar se segurar agora no final do jogo. Autorizado o Marquinho. Bateu direto. Foi para a bola. Socou. Essa bola foi para a linha de fundo. O Bruno Brígido. A bola que ia para o canto esquerdo a meia altura. Ele foi lá. Socou. Escanteio, Melo. Tentou surpreender, né? O Marquinhos mandou ali no canto alto esquerdo. Defesa do Bruno Brígido para escanteio, já batido. Já batido pelo Marquinhos. A tentativa de golpear de cabeça, afasta a zaga. Pega a capa, sobra. Fez a finta, abriu na perna direita, bateu, a bola subiu. Muito embaixo essa bola, ele pegou, ela foi para a linha de fundo. Não levou nenhum perigo para a meta do goleiro do Guarani. Rádio e TV Futebol Interior. Aqui a gente torce por você. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19 3844 9283. Claudinei Corsi, comentarista da Rádio Futebol Interior, quase 43 praticamente de segundo tempo. E aí, Ney, placar de 3-3, mas não tem nada definido não, né, Ney? O placar tá em aberto, né, Antônio Wilson? E por aquilo que o Guarani apresentou no primeiro tempo, esse placar de 3-3, mesmo o Guarani tendo virado para cima do Avaí, já aparece como uma vitória aí pro Bugre, né? Porque por aquilo que a gente viu no primeiro tempo, o Guarani voltaria para tomar mais 2, 3 gols. E voltou uma equipe completamente diferente, mais na conversa do Lousa do que propriamente na mudança do time, né? Porque entrou só o Nazário, porque até agora o Eric e também o Everton, alemão, evidentemente só na zaga ali, mas o Eric não fez nada até agora. Então o Nazário foi o que realmente mudou a cara do Guarani e a postura dos seus jogadores de frente, né? Principalmente do Eric, que fez os 2 gols. Mas o placar está em aberto até o final do jogo. Olha a equipe do Avaí, com perigo ali pela direita, a bola tocada para o baixo, afasta Denner.
dá um tapa na bola, joga pelo alto, vai tentar aproveitar Bruno Nazário lá pelo setor esquerdo, melhor no lance para fazer a retomada de bola, a equipe do Avaí que vem botando pressão nesse finalzinho de jogo, bola levantada a meia altura, afasta o zagueiro do Guarani, a bola não se perde para a linha de lado, Avaí tem a posse de bola, o Bruno Nazário levantou ali a mão, pedindo a saída, a arbitragem diz que não, mandou seguir, vem bola com Betão aqui pelo setor esquerdo, vem o capitão da equipe catarinense, ele abre a jogada com Capa, aqui na lateral do gramado, partiu para cima da marcação do Kaique, no corpo, melhor no lance o jogador bugrino, a arbitragem está apontando arremesso lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Rádio e TV Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Linha de produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. Renda! Opa, temos a renda aí, a informação, diz aí o Washington Melo. Olha aí, antes da renda teremos 6 minutos de acréscimo, o juizão quer jogo, vamos até 51. Renda no jogo, R$ 80.796. R$ 80.796, público pagante, 4.153. Um abraço, né, pro Elcio Paiola, né, que está lá na redação do Futebol Interior, acompanhando também aqui a sua transmissão. Valeu, Elcio Paiola! E tem também o Giovanni, o Paiolinha. Tá aí, portanto, a família Paiola abraçando toda a equipe nota 10. Pois não, Carlos Corsato? Só colocar aqui, fazer uma colocação nesse jogador Carlos Alberto, que entrou no time do Avaí. Esse jogador, ele tem o passe dele pertence ao Santos, ele tem 23 anos de idade. Só que esse ano disputou o Campeonato Paulista da Série A3 pela Portuguesa Santista, que subiu para a Série A2 por ano de 2019. E ele fez 7 gols com a camisa da Briosa no Campeonato Paulista da Série A3. Abraçando aqui o Rodrigo César, com a gente na TV Futebol Interior, e a Tati Tatinha. Tá todo mundo ligado na sua transmissão, tá bom, Antônio Wilson? Legal, beleza, Cardão, um abraço. Obrigado pela grande audiência nessa noite de terça-feira. Ressacada, Santa Catarina, Campeonato Brasileiro da Série B, 12ª rodada. Guarani chegou a estar perdendo no primeiro tempo 2-0, virou para cima da equipe do Avaí no segundo tempo, tomou o gol de empate e o placar de 3-3. Nós estamos com 46, temos mais 5 pela frente. A arbitragem prometeu 6 de acréscimos. Olha aí, o Pará chegou recuando de cabeça, ajeitou ali atrás com o goleiro Bruno Brígido, mas aí o árbitro apontando lá, atendendo o aceno do Bandeira, apontou escanteio, hein, Melo? E a bola não saiu, né? O Bruno Brígido está com toda a razão, né? Ele evitou ali em cima da linha, mas o Pará também tinha que recuar essa bola de cabeça. Um lance duvidoso, escanteio já batido. Já batido, mais uma vez pelo Marquinhos, desviou de cabeça, Bruno Mendes ali como se fosse um zagueiro, mas aí a arbitragem já parou, Melo. Já marcava ali a bola, fez a curva ali por fora, é a famosa curva da banana, é isso, Antônio Wilson? Parece que sim, né, Melo? A parábola, né? Fez uma parábola ali por trás, né? Isso. Você já viu a curva da banana alguma vez? Pelo menos agora a arbitragem apontou a curva, favorecendo o Guarani, o que não aconteceu contra a equipe do São Bento, né? Olha a bola tocada na zaga da equipe do Avaí, afasta o zagueiro, a sobra de bola vai ficando com o Eric, ele aliás era exatamente o artilheiro da noite, o camisa 11 da equipe do Guarani, o Kaique, tentou recolocar, Bruno Nazário chegou ali no círculo central do gramado, Ricardinho de cabeça tentou ajeitar, chega para dar o bote, retoma a equipe de Santa Catarina, bola tocada ali por dentro, vem aparecendo mais uma vez para fazer o domínio, o camisa 10 da equipe do Avaí, ele faz a enfiada de bola lá pelo setor direito, vem bola para a área do Bruno Brígido, olha a bola desviada para fora do gol! Ela passou à direita, foi ali raspando a trave direita do goleiro da equipe do Guarani, essa bola não entra, o torcedor da equipe do Avaí não acredita, também não acreditou o Capa, Melo, foi ele quem desviou. E quem estava na marcação do Capa era o Kaique, né, que só estava ali do lado, né, só assistindo, porque não fez absolutamente nada, né, para evitar o cabeceio aí do Capa, que pegou ali uma cabeçada, né, no canto direito ali do goleiro Bruno Brígido. Pra sorte, a bola passou raspando ali a trave e o Geninho ali faz o movimento, né, da cabeça, não concordando, né, com a conclusão ali do Capa, que perdeu um gol feito. Seria o 4º gol do Avaí. Aliás, o Geninho, que foi técnico da equipe do ABC, naquela famosa virada, né, do Guarani na Série C, e o árbitro marcando mais 1 minuto, hein? Então vamos até 52, porque o Bruno Brígido ali ficou
se recuperando ali de uma contusão. Então agora vamos até 52 minutos. Será que o jogo acaba até meia-noite, Antônio Wilson? 49, segundo tempo, mais um, então agora são 7. Nós vamos até 52, temos mais 3 pela frente. Arbitragem acrescentando mais um, além daqueles 6 que ele indicou nos acréscimos para esse segundo tempo. Bola para a linha de lado, arremesso lateral para o Pará fazer a cobrança. Ele deixa uma bola para trás, vai em busca da outra, mas aí a Gandula ali, a mocinha estava ali fora das 4 linhas, obviamente. A Gandula pegou a bola, agora sim. O Pará vai para a cobrança do arremesso lateral para a equipe do Guarani. Demorou-se demais, a arbitragem foi ali e amarelou para ele também, hein, Melo? Levou o cartão amarelo Pará, né? Para isso ele serve, para levar amarelo, só isso. Nossa, são 6 cartões para a equipe do Guarani, hein? Na minha anotação aqui, 6 cartões amarelos, apenas um para a equipe de Santa Catarina, só o alemão quem foi amarelado para a equipe de Santa Catarina, portanto 7 cartões no jogo. Olha a equipe do Guarani, bola tocada ali à frente com Bruno Mendes, tentou sair para o lance, foi programado, pediu a falta, a arbitragem que não foi nada, manda seguir o lance, Marquinhos retoma, vem dominando, vem trazendo para a equipe de Santa Catarina. Betão foi jogando ali atrás, tocando essa bola lateralmente com Capa, ele bate na perna canhota, toma lançamento no campo de ataque, desvio de cabeça muito forte, não chega o Capa, a bola se perde para a linha de lado. Na verdade quem chegava agora ali para tentar dominar essa bola era o Carlos Alberto, e a bola se perdeu para a linha de lado em arremesso lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Lado direito, campo defensivo com Kevin. Rádio e TV Futebol Interior, aqui a gente torce por você. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600 ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. 51 minutos, faltando mais um para encerrar o jogo em Santa Catarina na ressacada. Perde bola a equipe do Guarani, vem pela direita o Marquinho, já olhou para a área, fez o cruzamento, afasta de cabeça Felipe Maia, complementa ali no meio do caminho o Eric, a bola vai sobrando com o time do Guarani, brigando pela posse da bola, e o Bruno Nazário foi tocado por trás, a arbitragem apontou a falta ali pelo meio para a equipe do Guarani, e tem mais um cartão. Vai gostar de cartão assim no jogo, arbitragem capixaba, não, Melo? O Renato, número 19. Agora no lance anterior, o Bruno Nazário do lado do Eric, pedindo a bola. Valoriza, né, a posse de bola. O Guarani está no campo de ataque. Ele chutou pro gol, mas isolou. Mandou a bola lá atrás do gol. E o Avaí veio no contra-ataque, se saiu o gol. Mais uma vez o culpado seria o Eric. O Guarani, que agora terá uma folga na tabela de 10 dias, voltará a campo apenas no dia 29, contra o Boa, né, às 9h30 da noite no estádio Brinco de Ouro. E daqui a pouco, assim que a bola parar de rolar, Carlos Corsato vai comandar tudo aqui pra você no Futebol Interior. Bola jogada pra linha de lado, time do Avaí tem pressa, finalzinho de jogo. Ali a cobrança de arremesso não dá tempo, apita o árbitro. Aponta o meio campo, final de jogo na ressacada em Santa Catarina. Guarani 3, Avaí também 3. E agora o comando é de Carlos Corsato. Atenção para o top de 3 segundos. Começa agora. Balançando a rede. Você por dentro de tudo. Balançando.